Boa noite, boa noite. Repete. Weinert. Muito bem. Erivelto Weinert. Bist du Deutsch, Pupschi? Ich weiß nicht Deutsch vertellen. Aí, ó, não entendeu nada, né? Mas tudo bem. Boa noite, gente. Estamos de volta. Graças ao bom Deus, estamos de volta, então, com as entrevistas que a gente fazia nesse espaço, que é o Araclique. Agora a gente está com o Papo de Segunda, diretamente aqui do Bar do Valde, e a gente tem a grata satisfação de contar, além dele que está cedendo o espaço, ele vai ser um dos entrevistadores também, né, Valde? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite a todos. Aí venho aqui para bater um papo aí com nossos convidados de primeira para um papo de segunda. Aí, ó, o nome do programa é isso aí, o Papo de Segunda com entrevistados de primeira e entrevistadores de quinta. É isso aí. Esse é o slogan do programa, né? Convidados de primeira para um papo de segunda. É isso aí, né? E hoje, né, diretamente aqui do Bar do Valde, o Araclique voltando depois de muito tempo, né, com essa série de entrevistas que a gente vinha fazendo, demos um tempo, né, mas agora a gente está voltando, então. E a gente tem a grata satisfação de receber aqui o Erivelto. Como é que foi o sobrenome mesmo? Weinert. Boa noite. Boa noite, Rui. Boa noite. Valde, obrigado pelo espaço. Não, nós aqui agradecemos. Que prazer estar aqui contigo, né? Agradecemos imensamente a sua presença. Eu que acompanhei o passado, aí, a última entrevista. Olha aí. Eu já sabia um pouco da tua história, fiquei muito feliz de poder reviver e saber detalhes que eu não sabia antes também, né? Sim. Do carrinho, do supermercado. Eu achava que era só para carregar as coisas, né? Mas não, tem história. Foi o veículo da empresa aí por um ano. Obrigado pelo convite, Rui, mais uma vez. Não, que é isso. Nós aqui agradecemos que você aceitou esse convite, né? E é isso, nós queremos bater papo. Assim como a gente entrevistou o Valde, a gente descobriu essas histórias do Valde. Você é o entrevistado e você também vai contar suas histórias, e eu garanto que muita gente que te conhece vai também querer saber mais detalhes e tudo mais. Já vamos mandando abraço aqui, a Rosane, a prof. Rosane Morgan está acompanhando a live, olha que legal, um abraço, prof. Muito obrigado aí pela companhia. Tem que lembrar daí que tem a câmera lá, né? A não câmera posso esquecer lá. Da câmera lá. Sabe que a gente da colônia não está acostumado com essas coisas, né? Então começar aqui... Esquecer da câmera lá, né? Não, mas falando no microfone, a galera tá acompanhando aí, vai saber tudo que a gente vai conversar. Essa é a ideia, o Papo de Segunda. A gente se reúne para conversar, para trocar ideia, para trocar informações e para contar histórias também, que é o objetivo do programa. Conhecer né, a história do empresário, além do empresário, né? Como pessoa. É verdade. Esse é um dos intuitos. Então a gente já vai deixar, Valdir, já vamos começar. Como foi, onde nasceu e da onde veio Erivelto? Vamos lá. Muito bem. Bom, eu sou importado, né? Opa! Eu sou importado. Eu sou de Capão do Leão, cidade bem no sul do estado. Nasci em Pelotas, me criei em Capão do Leão. Sou filho de agricultores, né? Tive uma infância e adolescência aí muito pobres, inclusive. E vim parar por aí numa sucessão de acontecimentos, né? De oportunidades, as quais eu não deixei passar, e vim parar aí, né? Comecei como estagiário,
numa empresa em Erechim, a fabricante de ônibus, que todo mundo conhece, que é a Comil, né? Comecei fazendo estágio lá. E aí conheci Aratiba através de um amigo que trabalhou comigo lá, né? Conheci como funcionava a cidade, inclusive, conheci os incentivos que tinha na cidade, e aí acabou que eu vim parar aqui, né? Depois eu posso contar mais detalhes se vocês quiserem também. Mas claro que a gente quer, né, Valdir? Esse é o objetivo. Erivelto, uma coisa que acho que todo mundo quer saber, quem vê, te conhece, diz que é o Erivelto, o cara dos elevadores, né? Tu trabalhou na Comil. E em que momento que deu esse estalo, que surgiu essa ideia aí de vocês fazerem o elevador? Essa virada de chave aí de vocês? Bom, não foi assim de uma vez, né? As coisas vão acontecendo e, como eu disse, as oportunidades vão aparecendo e vão se encaixando, né? Desde que você esteja preparado, as coisas dão certo. Sim. Como que funcionou? Quando eu trabalhava na Comil, eu era estagiário, né? Então eu tinha que dividir aluguel para poder viver lá, porque não tinha como, o dinheiro de estagiário era curto demais. E nessa ocasião eu fui morar, havia um convite lá no portal interno da empresa para dividir aluguel. Aí eu conheci 2 caras, né? Um deles infelizmente acabou falecendo num acidente de moto, e o outro, que é o meu ex-sócio, o Dayton, morava lá. Morava contigo. Isso, eu morava com ele, né? Porque eu fui depois, né? Uhum. Eu fui lá morar depois, aí depois que o outro rapaz faleceu, aí foi cada um pro seu lado, eu acabei ficando no apartamento. Mas nesse período, quando eu era estagiário, como minha família era de longe, eu fazia projetos no computador, por hobby mesmo, ficava Sim. projetando o que tu imaginar, né? Eu fazia desde projetos de suspensão para cadeira de rodas. Mas tu tinha já curso técnico, Senai, alguma coisa assim? Sim, eu sou técnico em mecânica industrial. Ah. Né? Foi como que eu vim parar na Comil, né? Fiz Sim. uma entrevista de emprego lá no Cefet de Pelotas, na época era Cefet ainda, né? Uhum. E fui selecionado para vir trabalhar como estagiário na Comil. Eu aceitei, eu já tinha um outro estágio garantido, inclusive. Eu fiz 2 entrevistas de emprego na minha vida, nas 2 eu passei. Já tinha estágio garantido numa outra empresa, que era a Souza Cruz, lá em Santa Cruz do Sul. Sim. Com exame médico, tudo feito. E me ligaram da Comil dizendo, tem estágio. Eu tive que optar ou indústria do cigarro, que eu não gosto, né? Ou indústria do ônibus, que tem motor, faz barulho e eu gosto. Então, e leva pessoas. eu vim para a Comil. E começou assim. Ali eu dei treinamento para mais de 3 mil funcionários dentro da empresa. E nisso, meu sócio que me conheceu ali, a gente acabou tendo uma amizade. E passou um tempo, eu saí da Comil, né? E vim para cá, para Aratiba, a convite de uma empresa daqui, para assumir a gerência. Na época eu já estava fazendo administração, para assumir a gerência dessa empresa. Aliás, eu posso citar aqui a Metalúrgica Aratiba, né? Do seu Normelli Terrible. À vontade. E vim aqui a convite do Jean, que era filho do seu Normelli, e conheci a cidade, né? E aí, quando surgiu a ideia do negócio, né, foi bem assim, tava uma mudança de lei no Brasil, e o meu sócio, que trabalhava na Comil ainda, ele era engenheiro de normas, e cuidava dessa parte normativa e tal, e viu que a norma estava para virar, ou seja, que ia ter uma revisão e havia uma oportunidade, porque não tinha acessibilidade de fato na época. Não tinha. Vocês foram os pioneiros nisso. Exatamente. O que a gente criou, o produto que a gente criou, o DPM, né, que a gente chama de dispositivo de poltrona móvel, não existia. Não existia em lugar nenhum. Não foi assim, a gente olhou um parecido e fez igual. Não, a gente criou do zero. Né? Então o meu sócio me convidou, vamos fazer um projeto assim, o que tu acha? Eu disse, vamos fazer, dá para fazer. E aí eu comecei a fazer projeto ainda na Metalúrgica Aratiba, ali fizemos o primeiro protótipo, inclusive. Apresentamos o vídeo do primeiro protótipo, né, para então secretária da Indústria e Comércio, na época aqui de Aratiba, Inês Azen. Apresentamos para ela, disse, temos uma ideia aqui de negócio, só que nós não tinha plata, né? Nós éramos lascados, não tinha dinheiro nenhum. Né? E como é que vamos começar o negócio? Nós tínhamos que alugar um pavilhão? Não tinha como, não tinha nem negócio, não tinha. Aliás, nós tínhamos um produto que ninguém queria, né? Que não era obrigatório. E não tinha norma para regulamentar. Então era bem difícil assim no início do negócio. E ela apoiou vocês nessa Sim, com certeza. Empreitada? Tanto a Inês quanto o vice na época, o Carboneira, eles foram as portas de entrada, vamos dizer assim, do município. Né? Ela ia lá no Industrial Circular, na época, conversar com os empresários e tal. E eu lembro até hoje da frase que ela me disse assim, não procura mais ninguém que nós vamos te ajudar. Foi isso que ela falou para nós. Né?
E nós, beleza, tá. E para quem está começando sem nada, já é uma grande coisa, né, cara? O apoio de alguém já... Esse apoio foi fundamental. Claro, não é tão fácil assim, porque tem a questão legal, né? Tem que ter edital, tem que ter disponibilidade de pavilhão, essa parte mais difícil, né? Mas eu nunca anotei, na época que houve assim um entrave, eles sempre correram para resolver, e a gente fez um bom plano de negócio também, isso é importante dizer. Não foi por amizade, porque aliás ninguém conhecia a gente, né? Então, amizade é o que menos teve no negócio. A gente foi competência para mostrar o plano de negócio, as possibilidades que tinha, o mercado, números. A gente tinha tudo detalhado. E teve gente que acreditou também, né? Exatamente. O meu TCC na faculdade foi o plano de negócio da empresa. Então, foi bem montado, vamos dizer assim. Daí, depois dali para frente foi dando certo. Claro, a gente tomou algum chá amargo na nossa carreira aí para conseguir aprovar projeto, conseguir entrar dentro da norma. Nós fazíamos parte da comissão de estudo da BNT. Então foi bem dolorido aí para a gente conseguir avançar e chegar onde a empresa está hoje. Eu lembro, cara, de uma vez que vocês estavam... Não sei se você estava aqui no bar numa semana que ia entrar em vigor essa lei da acessibilidade. E vocês estavam a 1000, sabe? E naquela semana prorrogaram por mais um ano. Não sei se tu lembra disso. Como é que foi para vocês na verdade, foram várias prorrogações, né? Sim. A revisão foi aquela noite que vocês estavam teve alguns pontos assim que foram bem marcantes, porque assim, a norma, fazendo um resumo, ela começou a ser revisada em 2013. Abriu-se a comissão de estudos para transporte acessível, transporte rodoviário acessível em 2013, tá? A norma só entrou em vigor em 2018, outubro de 2018. Ou seja, 5 anos para revisar uma norma que tinha 30 e poucas páginas. Aí tu entende como que a burocracia ela realmente atrasa o negócio e trava muita coisa. Trava muita coisa. E agora eu posso falar, né? Na época parecia que tinha gente que não tinha vontade nenhuma de que isso fosse para frente. E infelizmente é assim. A impressão que tem que eles dizem, como é que eu posso te atrapalhar? Mais ou menos por aí. Mais ou menos por aí. Né? Então, mas a gente sempre foi muito empenhado em mostrar soluções, em mostrar que era possível e que era seguro, que era eficaz, não ia ser custoso para o dono do ônibus, aliás, ia melhorar a vida do dono do ônibus, não só das pessoas com deficiência, que era o nosso foco, né? Mas o dono do ônibus também precisava de um equipamento que não atrapalhasse ele, né? Que não desse muita manutenção, que não fosse caro. Então a gente, ao longo desses 5 anos de início de negócio, a gente deu muito duro em termos de projeto, estudos, desde estudos de ergonomia a gente fazia. O que a comissão de estudo levantava a bola para dizer que podia ser um empecilho, nós já tínhamos um estudo pronto praticamente. Já estava, né? Para apresentar o negócio ali, dizer, a gente tem a solução. Não é bem assim que funciona, é assim que funciona. Então foi um aprendizado e tanto. E nesse meio tempo de aprovação dessa lei da acessibilidade, você já tinha um quadro de funcionários já ou era só vocês dois? Olha, foi um bom tempo nós dois, né? Quando a gente abriu ali em 2014, efetivamente produção, né? A gente contratou um funcionário, né? E alguns uns freelancers, né? Sim. Que era um soldador que vinha de Erechim aqui no final do dia para soldar algumas coisas, para ajudar. Eu soldava também, né? Mas às vezes não dava vencimento. E aí passou um tempo, esse funcionário foi trabalhar em outro lugar, ficou só eu e meu sócio durante um tempo. Aí depois começou a produção em série, né? A gente conseguiu, inclusive, fazer uma exportação numa época que a gente nem imaginava que a gente podia exportar esse produto, né? Aí a gente começou a contratar gente, isso já era em 2015, ali, de 2015 para 2016, que aí a gente conseguiu ir para um pavilhão lá no Industrial. Até ali a gente estava aqui numa garagem, aqui no centro da cidade. Eu lembro onde era a primeira então, empresa. Foi no primeiro período, assim, teve época que a gente vendia 2, 3... e parava a produção, e parava mesmo. E a gente vivia à míngua, né? Literalmente. E aí depois quando começou a engrenar, e aí quando chegou a 2018, que deu o boom de produção da empresa, a empresa cresceu aí 3.300% em termos de produção. Aí sim, aí o negócio engrenou, porque a norma virou. A gente, junto com a virada da norma, a gente conseguiu também emplacar um produto bom no mercado, que era o Caminhos da Escola, né? O elevador para os ônibus escolares, que inclusive aqui em Aratiba tem hoje também. E isso aí fez a empresa realmente dar um salto, aí dali para frente manteve
alguns períodos subiu, alguns períodos caiu, e assim foi, mas a estabilidade ela veio a partir de 2018. Né? Sim. E quando começou essa venda em larga escala, como é que foi, tipo, capital para investimento? Olha, tem coisas que eu nem sei como é que a gente conseguiu fazer. Né? Eu acredito. É verdade. Eu até acredito. Mas é importante também, como eu falei, a gente sempre foi bem estruturado em termos de planos, né? Sim, a gente apresentar sempre um plano até porque a gente não tinha muita produção, então a gente tinha tempo para planejar, né? Sim. A gente teve um bom tempo para planejar tudo. Mas o que é necessário também, né? Planejamento é fundamental, né? Claro, com certeza. Ele deu uma possibilidade de sucesso. Inclusive buscamos investidores também na época. Nós era que nem uma onça, né? Todo mundo achava bonitinho, mas ninguém queria pôr a mão, queria chegar perto, né? Não, isso aí é legal, show de bola, o negócio é bom, mas dinheiro que é bom não vinha. Muito legal, mas vamos deixar quieto. Conta comigo que precisar, tapinha nas costas e vai embora, né? Isso aconteceu muito, né? Mas faz parte. A gente também sabia que isso podia acontecer, né? Eu, como administrador, sabia que podia dar errado e eu podia mudar de plano a qualquer hora. Podia sim, mas a gente não pensava nisso. A gente não pensava, vai dar errado. Não dá, porque isso aí não faz parte de quem empreende, né? Não, cara, não pode pensar que vai dar errado. Não pode. Então, assim, na época, quando começou esse boom de produção, a gente conseguiu fazer um scale-up, né? Que a gente chama, né, uma startup que começa a escalar e o ramp-up de produção, que a gente chama, a gente conseguiu planejar ele bem. Né? Porque a gente conseguiu, inclusive, negociar com os fabricantes de ônibus, que ia ter o aumento da demanda, ia mudar o projeto, ia mudar um monte de coisa. Então, a gente conseguiu encaixar tudo. A gente fez um plano de terceirização da empresa, né? No sentido de que aquilo que a gente não conseguisse dar conta, a gente poderia terceirizar. Né? Inclusive montagem de elevador. A gente contratou uma empresa de Erechim, uma época. Tem uns que são montados fora, né? Que era para no ônibus eles são todos montados fora. Sim. Né? Mas montar o elevador em si, o equipamento. Nós comprávamos as peças, industrializávamos as peças, entregava para uma outra empresa que a gente treinou e eles montavam o elevador e faziam a logística para entregar para o nosso cliente. Nós só emitíamos a nota. Então a gente fazia a triangulação das notas em 2, 3 lugares, que era uma loucura na época, era bem chato de fazer. Sim. Né? Mas assim, o primeiro ramp-up de produção, ele foi uma loucura, porque assim, imagina, a gente fabricava um elevador por semana, ali no industrial, no primeiro pavilhão que a gente tinha ali, um elevador por semana. A gente passou a fabricar 45 por dia em 4 meses. Ah, que salto, então, né? Que coisa, hein? Tá louco. Foi uma coisa assim, assustadora, mas pra gente chegar ali, a gente falou com muito parceiro, né, com muitas empresas boas, a gente filtrou bem isso. Nós éramos uma empresa que estava em certificação ISO, então a gente tem procedimento, a gente tinha procedimento para praticamente tudo, né, dentro da empresa. E manual de montagem de elevador, se eu entregar as peças para ti e o manual de montagem, tu monta um elevador. Essa é a lógica. Qualquer um monta um elevador dentro da empresa, desde que tenha as informações e as peças. Sim. E aí começou assim. A gente montou um plantel de fornecedores bons, né, muito bons, aliás, e eles puderam nos atender. Alguns ficaram meio com medo, né, com dúvida e tal, mas a gente sempre foi muito solícito na questão financeira também. A gente, com os bancos, funcionou assim, né? No início a gente precisou de capital de giro, sem dúvida. Né? Algumas coisas a gente negociava com o fornecedor, beleza, dava prazo, porque nos conhecia, já fazia 5 anos que a gente estava mendigando na volta lá, né? E alguns davam prazo, a gente negociava prazo de pagamento e tal. E nos bancos a gente literalmente chegava com um PowerPoint lá, ó, isso aqui é o negócio, esse aqui é a norma, isso aqui são os clientes, esse aqui é o que vai acontecer, esse aqui é o edital, isso aqui é a licitação, isso aqui é todo o detalhe para o banco. Olha só, tu olhar para o meu balanço, tu não vai me dar dinheiro, mas tu olhar para o plano, tu vai me dar. E assim começou. Né? Eu acredito na ideia. Isso. E aí a gente, claro, né, tem banco que tem procedimento, que é difícil. Eu entendo o lado dos bancos também, né? Então, segue seus padrões, né, e tudo mais. Mas a gente conseguiu, assim, de pouquinho em pouquinho, assim, bem no início foi assim, era 200 mil reais de capital de giro, era 100 mil, era 50, ou desconto de boleto, né? A gente fez muito isso no início, né? Descontava título, né, com os bancos, né? Sim. E aí, infelizmente, alguns clientes que a gente tinha não eram tão bons assim, já ficava difícil, a taxa de desconto já ficava mais alta, daí era um problema. E aí foi assim, foi um negócio bem... teve um episódio também que é bom lembrar aqui,
que foi muito ruim para nós, que foi a recuperação judicial da Comil, né? Nos prejudicou de sobremaneira. Muitas empresas da volta ali, né? Era o nosso cliente mais cativo, vamos dizer, o que mais comprava da gente era a Comil. Porque estava próximo, a gente conhecia bem a empresa, eles nos conheciam, né? E teve o advento da recuperação judicial, e nisso nós entramos nessa recuperação judicial deles, né? Nós tínhamos, nem lembro quantos equipamentos na época lá, mas eram uns 10, 12 equipamentos, eu acho, não lembro. Era pouco, mas para nós, para a época, era muito. Né? Era muita coisa. Né? Nós ficamos desesperados. Tipo, nossa, e agora o que vamos fazer? Né? Nós, uma empresa pequenininha, meia dúzia de funcionários, nem sei se tinha meia dúzia, né? E aí, pum, calote. Não é calote, né? Porque a recuperação judicial é outra coisa, né? Mas, tipo, tu para de receber, simplesmente deixa de receber, né? E era empréstimo de sogro, era... Ixi, fizemos... Pai, trocínio, né? Eu, infelizmente, eu não tinha muito o que contar, porque meus pais, eles são pobres, né? Não tinha muito... Meu pai, para me ajudar, só ele matasse uma meia dúzia de vaca lá e conseguir vender na hora, porque senão não era fácil, né? Eu não podia ligar para o meu pai e contar com meu pai, pai, me dá dinheiro. Ele não tinha. Né? Uma vez, eu fiquei sabendo depois, inclusive uma vez, eu pedi dinheiro para mim pagar o meu aluguel, né, da onde eu morava, pro meu pai, pedi se ele podia me ajudar. Ele, claro que me ajudou, né? Deu um jeito. E eu fiquei sabendo depois que ele pediu o dinheiro emprestado para um vizinho lá, porque ele não tinha. Entendeu? Então era bem difícil. Deve ter orgulho de ti hoje, né? Olha, eu acho que tem, Valdir. Eu acho, né? Porque sempre que eu vou para lá, as pessoas com quem eu converso, pô, mas teu pai fala bem de ti. Mas ele fala que tu tá muito bem, né? Então, não, que bom, né? O pai se orgulha, né? Que o pai bom, orgulhoso, né? Não, eu acredito que sim. Eu acredito que ele se orgulha sim. E eu nunca fiz nada para que ele tivesse um motivo para não se orgulhar, né? Esse é o primeiro ponto, né? Eu faço muitas coisas por mim, é claro, pela minha família. Hoje eu tenho minha família, né? Mas no início da minha carreira eu sempre pensava no que meu pai me ensinou, meu avô me ensinou, minha mãe me ensinou, entendeu? Sempre busquei isso pro lado da família e dos ensinamentos que eu tive, para não decepcionar. Eu tenho uma frase que eu gosto muito de citar, quando eu posso, que era de um amigo do meu pai, né? Que um dia nós voltando da feira, meu pai era feirante, né? Vendia verdura, legumes, essas coisas assim, frutas na agricultura, né? Na agricultura. Ele botava no trator, primeiro era na charrete, né? Com cavalo. Depois ele conseguiu um reboque, trator, que ele ficou com o trator de uma sociedade que ele tinha com o sogro dele. E voltando dessa feira, parou na casa de um amigo que era conhecido, sempre tomava um traguinho ali, né? Uma cachaçinha e tal. No final do domingo, geralmente era sábado, domingo que a gente fazia a feira na Embrapa lá. E a filha desse amigo foi sair, né, pra noite, assim, né, tipo, já era adulta e tal, né, e ele virou pra ela e disse assim: filha, não faça nada que tu não possa me contar. E o meu pai disse: viu? E eu nunca mais esqueci disso daí, né, o Vitor Hugo, falecido Vitor Hugo, faleceu ano passado, inclusive, lamentavelmente, mas... eu sempre fiz as coisas pensando por isso, né? Não quero fazer nada que o meu pai se decepcione comigo, minha mãe se decepcione comigo, então eu sempre pensei nisso, né? Isso é bom. Sensacional. Mandar um abraço pro pessoal que está participando aí, o nosso querido Douglas Mendes. Tá mandando um abraço pro Valde aqui, ó. O popular Vic. Daí, Vicky, como é que tá? Tudo bom, maninho? Aquele abraço. Que barbaridade. O Valde não tem quem não conheça, né? Não também, tem, né? não tem. Ó, o anônimo aqui sou eu, né? Não, sou eu. Aqui, ó. Ederson José da Lazer, nosso amigo Edinho também tá participando. Grande Edinho. Parabéns pela vitória, né? O Edinho. Parabéns aí, Edinho. Aqui também a Samanda Teodoro. Melhor lugar para uma boa conversa é o Bar do Valde. A gente Coisa concorda, boa, né, Erivelto? Não errou na afirmação dela. É verdade, né? Galera vai. Obrigadão. A galera vai participando, vai mandando recado, vai participando aqui da nossa live. Lembrando que a gente voltou então, né, Valde, com as nossas entrevistas, o Araclique, que é uma fanpage aqui de Aratiba, voltada para as pessoas aqui de Aratiba, da nossa região. A gente esteve transmitindo alguns eventos esportivos, a gente transmitiu palestras já e tudo mais, mas agora, a partir de agora, a gente vai voltar. Queremos toda segunda-feira entrevistar uma pessoa aqui, né, Valde? Toda aqui ou em algum outro lugar. É o papo de segunda, né, Valde? Papo de segunda. Se não morrer ninguém. Também. Tem lógica. Também. Tem lógica, às vezes né? tem esse imprevisto aí com o Paulinho. Acontece, faz parte. Acontece, né? Um abraço. Não podia né? perder essa, viu, Rui? Eu sabia. Então não tem problema, pode falar. Né? Enquanto a gente pode falar, tá tudo certo, né? Mas a ideia em si é isso aqui, Vamos né? falar Tipo, um enquanto a gente papo pode. informal aí isso. pra
Para conhecer melhor a pessoa, né? Isso, é verdade. Além dos termos técnicos, ver como é que é a vida da pessoa, sem ser muito invasivo, né? Sim, mas tentar tirar alguma coisa aí, né? Para inclusive, tá assistindo aí. Inclusive, Valdir, a gente começou na linha do tempo aqui com ele. Quem quiser manda pergunta também ali online, né? Se quem quiser fazer pergunta, aproveita. É verdade, aqui, ó, manda no comentário aqui do Facebook, a gente está transmitindo hoje só pelo Facebook. Manda aqui no comentário ou manda aqui, se tem o meu contato, manda para mim aqui, que eu repasso a pergunta, pode mandar também. Um detalhe assim, na linha do tempo, Valdir, tu falou de trazer alguma coisa. Você completou seus estudos lá na sua cidade natal ou você já veio aqui para a região norte, já para nossa região aqui, antes de tudo isso que tu já falou, do teu estágio, dos cursos e tudo mais? O teu ensino fundamental, desde a tua infância lá, foi lá na tua cidade ou você já saiu logo cedo de casa? Não saí tão cedo de casa, né? Até porque tinha que ajudar o pai e a mãe na lavoura, então... não tinha opção, né? Não tinha muita opção, mas eu tenho a alegria de dizer que meu pai e minha mãe sempre incentivaram o estudo. Né? Isso é ótimo. Eu tinha um irmão mais velho que faleceu, infelizmente, num acidente. Ele era muito ligado na parte de fazer as coisas, de mexer, de mexer em moto, motor, essas coisas, né? E o meu pai dizia que eu era mais do estudo, né? Não sei de onde que ele tirou isso, porque eu reprovei na 2ª série, na 6ª e na 7ª série, né, do ensino fundamental. Talvez ele previu. Não sei de onde que ele tirou essa ideia, mas ele queria induzir depois, isso, né? Eu fiz o ensino fundamental lá em Capão do Leão mesmo, no Margarida Gastal, né? Era uma escola que fica ali dentro da Embrapa, né? Clima temperado, e do lado tem a Universidade Federal de Pelotas, a UFPEL. Então eu me criei ali, né? Todos os dias, se eu quisesse ir para casa, eu passava pela universidade. Por dentro da universidade, atalhava, passava pelo campus ali, agronomia, matemáticas. Aquilo ficava intrínseco, né? Aquilo ficava ali no subconsciente, era legal, no sabe que era legal, porque eu pensava, caramba, que legal esses caras que estão aqui, né? Mas daí eu fiz um ensino médio em Pelotas, ali, porque em Capão do Leão era muito difícil, onde eu morava para ir para o ensino médio era muito difícil, então era mais fácil ir para Pelotas. Aí fiz tudo em escola pública, né? Sempre estudei em escola pública. E aí, quando aconteceu essa tragédia na nossa família, que o meu irmão sofreu um acidente e veio a falecer, na época eu era um cara assim que não tinha muito perspectiva, assim. Eu pensava, vou trabalhar com o pai, talvez, mas eu não gostava muito da agricultura, né? Era duro. Eu vi meu pai e minha mãe sofrendo o tempo inteiro. Tipo, eu pensava, não é, isso aí eu acho que não é o que eu quero, e eu acho que eles também não querem isso pra mim. Quando aconteceu essa tragédia, eu tive aquela... tem gente que chama de day one, né? Aquele dia decisivo, assim, o que eu vou fazer da minha vida? Né? E eu estava quase terminando o ensino médio, daí eu pensei, aí, já no ano do acidente, eu tinha me formado no ensino médio e pensei, o que eu vou fazer? Eu tirei um ano sabático, vamos dizer assim. Né? Sim. O meu ano sabático foi ir para Colônia, no interior de Pelotas, Colônia Santa Silvana, com o meu avô e minha avó e meu tio que moravam lá, e fiquei trabalhando na lavoura lá com o meu tio, né? Ajudei a plantar eucalipto, a derrubar eucalipto para fazer metro para fumo, né? Trabalhei plantando fumo, colhendo, carregando fumo, inclusive para Souza Cruz, um transportador lá. Esse um ano eu fiquei lá, assim, porque eu precisava sair daquele mundo um pouquinho, sair um pouco lá do mundo para. E aí eu decidi ir lá, se eu vou fazer um curso técnico, né? E tem até hoje, aliás, né, o Instituto Federal, na época era Cefet, né? Tinha um amigo meu que estava fazendo. Ele disse, por que tu não faz? É legal, tu vai gostar, tem mecânica e tal, tu já lida com isso, então tu vai gostar, vai lá e faz. Sempre gostou de mexer com esse negócio de mecânica, assim? Sempre, mas eu não, lá atrás eu não sabia que eu tinha esse talento, sabe? Porque eu preferia o meu irmão fazer as coisas. Porque ele tinha talento mesmo, sabe? Ele era ele, inclusive, meu irmão largou os estudos na 5ª série, porque ele não conseguia sair da 5ª série, porque a gente não sabia, porque a gente era muito pobre, não tinha muito onde recorrer. Mas possivelmente hoje, pelo que eu sei, o meu irmão podia ser autista, né? Um autismo leve, porque ele não fumava, não bebia, não ia para festa, não se aproximava de garotas, por exemplo, ele era todo tímido, assim, o negócio dele era mexer em motor, moto, essas coisas, né? E aí eu fui fazer consegui um cursinho pré-vestibular, porque era difícil, na época era bem difícil de entrar no Instituto Federal lá, no Cefet, né? Era bem concorrido o vestibular, mesmo para técnico, né? E eu fui fazer, eu achei um cursinho mais barato que tinha lá em Pelotas, e eu ia de bicicleta, porque eu não tinha dinheiro para ônibus, né?
Eu ia de bicicleta de Capão do Leão até Pelotas. Não era muita coisa, dava uns 20 quilômetros. Não era muita coisa, 20 quilômetros de bicicleta. E olha, tu nem sabe qual que é a minha bicicleta, nem vou contar. A minha bicicleta era uma BMX, tá lá em casa até hoje, tá aqui na minha casa. Essas passagens que fortalecem o cara. Eu ia de bicicleta. Duro na queda pra vida, né? Viu, imagina fazer 20 quilômetros agora, 20 quilômetros de bicicleta, Valdir, você, agora, nesse momento. Seria... Cara, eu pedalava bastante. Uma atividade desafiadora. Meu físico aqui eu conquistei hoje, né? Mas lá atrás eu era... Conquistou. Fino, construiu o físico construiu esse físico aqui hoje, né? Eu e o Valdir aqui, né? Bondoso, obrigado. Tem uma certa colaboração. Respondido ali. Aí. Mas assim, aí eu fui fazer esse cursinho pré-vestibular lá. Óbvio que eu me dediquei, porque a minha mãe estava pagando para mim, né? E consegui passar. Fiquei entre os primeiros lá na colocação no cursinho e fui fazer mecânica industrial lá no Cefet. E me apaixonei pelo curso. Tanto que eu sou apaixonado por mecânica, né? Eu sou administrador por necessidade, mas eu sempre falo isso, né, nas conversas que eu tenho, nas palestras que eu faço, que eu sou técnico em mecânica por paixão, né? Se tem uma coisa que eu gosto é mecânica, né? E acredito que eu sou um cara que entende bastante disso, né? Não vou dizer que eu sou engenheiro, né? Mas entendo bastante. Se não tivesse prova, né? Não estaria onde está, né? E fui fazer o técnico em mecânica e gostei. E aí, quase no final do curso, eu consegui um bico com um professor meu lá para trabalhar na empresa dele. Aprendi muita coisa lá também com o seu Schuster. Aliás, um abraço pro Schuster. Depois vou mandar para ele o vídeo aí. Compartilhar. Eu gosto muito dele. Sempre que eu vou lá, eu vou visitar eles. Então, assim, foi ali que começou, né? E me formei lá. No dia, eu não me esqueço, no dia 14 de janeiro foi a formatura, 14 de janeiro de 2008 foi a formatura do curso técnico em mecânica e com os outros cursos, e no dia 14 mesmo, no dia 15, aliás, na madrugada do dia 15, eu estava na rodoviária de Pelotas pegando ônibus para vir para Erechim fazer o meu estágio. Com uma bolsa que tinha meia dúzia de peças de roupa, um prato, garfo, faca, colher, uma caneca de plástico, que eu nem sei o que é aquela caneca, deu, sobrevivência na selva. Comigo, aquela caneca. Era isso aí, é verdade. Né? Não tinha nada mais. Né? E uns pila que meu pai tinha me dado lá para sobreviver o primeiro mês, não foi fácil. A sorte que nós vínhamos em 5 estagiários ali, aí a gente dividiu aluguel no início e tal, né, para poder se virar. E foi assim que eu vim para cá. E a formação em administração eu fiz quando eu estava na Comil. Chegou um certo ponto que eu pensei, eu não quero ficar aqui para sempre fazendo isso aqui, né? Embora eu gostasse muito do que eu fazia, eu gostava muito de treinamento, né? E aprendia muito com isso, né? Tive a grata felicidade de poder ensinar pessoas a fazer alguma coisa, a desenvolver um ofício, inclusive, né? Inclusive pessoas que me encontram hoje na rua me agradecem, né? E me cumprimentam. Aprendi muito nisso e aí lá eu decidi, eu vou fazer alguma coisa, né? Eu fiz um vestibular. Era engenharia e administração. Não passei para engenharia e fui para administração. Vai para administração mesmo. Vai. Né? Não menosprezando o curso, é claro, né? Mas é uma piada que a gente faz internamente com a administração. Faz administração porque não conseguiu nos outros, né? Mas não é bem assim, não. A administração é um baita curso também. Seria necessário, né? Todo mundo ter o curso de administração, porque é necessário para a vida, né? Tem muita coisa. A administração, ela vai para tudo, tá? É isso aí. Qualquer carreira que tu for seguir, se tu fizer administração, tu vai encaixar ela. Uhum. Esse é o ponto, né? Já engenharia, se tu fizer engenharia, não, tu vai... É só ali, né? Tu vai talvez aproveitar algum conhecimento em algumas outras áreas e tal, a parte técnica, a engenharia ela desenvolve muito a questão do raciocínio, lógico, etc, né? Mas a administração, tu vai para qualquer lado, tu vai te dar bem. Tu adapta, né? Exatamente. Olha aí. Um abraço pro Léo Pereira, nosso querido Léo. Léo, tá assistindo a gente aí, obrigado. Essa dupla tem história bacana. Outro cara, né? Que é importado aqui em Aratiba, né? O Léo é importado. O forasteiro. Tem outro termo que falaram esses dias, mas não vou falar agora. Não, deixa quieto. Esse termo, vamos esperar mais um pouco para usar o termo andarilho, tá cedo ainda. Não dá para falar andarilho ainda, Não, né? ainda não dá para falar andarilho. Por enquanto, não, a gente não vai falar, né? Remeter a outras situações aí no bastidor. Agradecendo mais uma vez, Valdir, muito obrigado aí pela cedência do espaço e tudo mais. E por você me convidar, na verdade, o Araclick surgiu só por causa desse cara aqui. Eu tinha os equipamentos, sempre tive e tudo mais. Bom, né? E eu não tinha essa rotina da gente fazer um programa, da gente
investir mais tempo, vamos dizer assim. Equipamento a gente sempre teve. E aí o Valde foi um cara que, logo que eu voltei para cá, ele também deu a ideia. Não, Valde... Eu vejo aqui, cara, aqui em Aratiba tem muita gente com história legal para contar. Mas com certeza. Com toda certeza. Muito empresário, muito cara, tem muita história legal para contar que as pessoas não sabem. Elas enxergam uma pessoa, mas não sabem a fundo, né, como é que a pessoa... Sem dúvida. De onde a pessoa veio, como é que a pessoa... Eu mesmo, sendo de fora, já conheço muita gente aqui que eu tive a felicidade de conhecer e orgulho da história dessa pessoa, né? Então acho que vai ter muita entrevista ainda. Mas com certeza. Vai ter muita conversa ainda. Tem muito empresário aí que dá para chamar aí para... Não, várias pessoas, né, Valdir? Empresários de todos os ramos aí, pessoas às vezes que não são tão... não aparecem muito também, né? Tem pessoas muito reservadas. Eu ia dizer muito reservadas, mas... ricas histórias, né? Eu ia dizer, tem muitas histórias para contar, né? Então esse espaço, Papo de Segunda, é para isso. Pra gente vir aqui... música, né? Eu podia trazer o pessoal da música aí, né? O pessoal da cidade que canta, se apresenta aí na região aí. Trazer a galera para fazer um bate-papo aí, já fazer uma música aí na segunda-feira. Vai fazer um baile na segunda. Mas por que não? Bailão da segunda-feira. Bailão da segunda. Mas por enquanto, né? Por enquanto é o Papo de Segunda, convidados de primeira e apresentadores de quinta. É isso aí. Esse é o slogan do programa. Vamos lá. A Celi Freitas, muito bacana essa ideia. Parabéns. Alô, Celi, muito obrigado. É verdade, é isso que a gente quer. A gente quer contar história. Garanto que muita gente não sabia dessas tuas histórias, para você chegar onde você chegou, tudo que você passou. Chegou um cara rico aqui na cidade, se instalou e tá tudo certo. É isso aí. Não é bem assim, né? Não é bem assim que funciona. Não é bem assim. Eu sabia mais, porque tem muita gente que almoça aqui que conhecia vocês da Comil, que trabalhou com vocês lá. Tem muitos vendedores agora que estão trabalhando... vendedor de atacado, vendedor de autopeça. Muito networking, né? Que trabalhou com vocês na Comil, conhece vocês e fala de vocês, pergunta de vocês aí. E o cara sabe mais ou menos a história, né? Que não sei, foi sempre mil maravilhas. No início, né, Valdir, lembra? Nós pegava lanche aqui contigo no início também, quando nós estava ali naquele pavilhão ali, naquela garagem ali no centro, na Padre Manuel da Nóbrega. Mas às vezes eu não pegava lanche contigo, porque eu não tinha dinheiro para pegar lanche contigo. Eu vou falar bem a verdade isso aí. Sabe onde é que eu ia às vezes pegar o que o dinheiro dava? Eu ia ali no Froza, né, no barzinho do Froza, pegava um sanduíche que ele fazia com salame e queijo, uma generosa fatia de queijo, assim, eu me lembro até hoje, 1 centímetro de fatia de queijo. Era o que a gente conseguia pagar às vezes, mas às vezes a gente vinha aqui, sempre que a gente podia, a gente vinha aqui. Eu sei como é que é essa início, fase, cara. Né? Não foi fácil, não. Também aí quando comecei a trabalhar aí que começa a lembrar hoje, cara, o cara reclama às vezes das coisas, mas se voltasse no tempo e ficasse se olhando por meia hora naquele tempo lá. Por isso que a gente não sabe, né? Às vezes Valdir, a gente não pegava lanche contigo porque tu já tinha fechado quando a gente soltava do expediente. Porque tinha dias que a gente quase virava, sabe? Era tão puxado, tinha que fazer tudo, né? Eu era o comprador, o projetista, né, o administrador, o contador não, porque a contabilidade deixava um terceiro, né? Mas tinha que organizar as coisas, pelo menos. Mas era bem... Mas a parte de projetos, ela consumiu muito tempo. Muito mesmo. Para chegar num nível de produto bom não é fácil. Ainda mais se você faz sozinho, né? E eu fazia sozinho no início, né? Os projetos, todos eles, né? Então, tinha dias que eu ficava projetando, nem via a hora passar. Passava da meia-noite, a minha esposa me ligava, não vai vir para casa, não vai dormir, né? E saía madrugada dentro, às vezes, e foi assim, no início aí. Foi puxado. É isso que muita gente não vê, né, Erivelton? Muita gente não vê essa parte aí, só vê, agora, né, deu o resultado e tudo mais, mas essa parte aí, principalmente, falou uma palavra muito interessante, o tempo. O tempo. Às vezes, o próprio Valdir aqui, hoje de manhã eu passei aqui na rua, eu vi o Valdir trabalhando, mas o Valdir não está atendendo. E, inclusive, na segunda-feira o Valdir não atende. Tem os bastidores, né? Tem os bastidores, isso. Bastidores, então, tem muito bastidor no muito bastidor. Muito mesmo. Até abrir a porta é um caminho árduo. É verdade, né? Então, são muitos, não só nesses 2 ramos que a gente está tratando hoje agora, mas tem muita gente aí que trabalha... Às vezes muito mais tempo do que o horário comercial, trabalha no bastidor, trabalha lá na contabilidade, projetando, planejando e tudo mais.
E muita gente não vê isso, né? Não dá valor a isso também. Exatamente. Abraço pro Cacau, nosso amigo Cacau também. Tá Cacauzinho. Grande Cacau. Quem sabe uma hora dessas ele vem aqui também contar algumas das histórias dele, né? Ele tem, vamos ter que fazer uma planilha, porque tem umas que não dá para contar. Essa conta, essa não conta, marca ali. Inclusive, né? Um abração aí, Cacau. Mas aí vai ser. Tu tem aquela cadeira de criança, né? Aquela, Tem. Pra colocar ele aqui, né? Porque senão ele não vai aparecer na câmera, né? Que sacanagem, né? Cacau, um abraço, obrigado. O Cacau também, que é um dos incentivadores, né? Ele sempre falou pra gente prosseguir com esse projeto, essas nossas entrevistas, esse nosso bate-papo aqui. Lembrando que a gente está aqui no Bar do Valde, né? Você que está assistindo, que vai assistir depois, você conhece esse espaço, conhece esse cara espetacular que está aqui, sabe, né, que esse espaço está aberto de terça a domingo, né, Valde? Os melhores lanches, a cervejinha, o chopp. Cara, Valde, o teu bar, faça a tua propaganda. Aqui, opção tem aqui. Tem muitas opções. Além de um bate-papo sensacional, né? O pessoal já conhece a gente aí. Atendimento de terça a domingo. Só chegar aí. O pessoal deve estar passando na rua ali se perguntando o que o Valde está fazendo lá. Agora passa os caras na frente, param e fechar a porta, assim, porque daqui a um pouco alguém vai vir e vai pedir lanche aí, Valde. Não, mas já veio gente aqui. A gente estava conversando aqui, o Valde já teve que dizer, depois nós vamos ali se atraquemos, Valde, vamos fazer uns lanches. Pegar a chapa lá. O negócio é fazer dinheiro. Mas ó, galera, todo mundo convidado, venham aqui pro bar durante a semana, final de semana, todo mundo vai ser bem recebido. Atendimento familiar aí, estamos pronto para atender vocês aí. Eu não sou muita referência, mas eu assino embaixo. Eu sempre venho pegar lanche com o Valde aqui. É verdade. Eu não sou referência, eu sou gordo, então significa que eu já peguei muito lanche aqui do Valde também, né? Então é isso aí. A gente assina embaixo também, né? Queria te perguntar, referente à empresa ainda. Durante a pandemia, a empresa parado? Sim, a pandemia, vou falar a primeira coisa que me vem à cabeça assim na época que eu pensava assim, é uma coisa surreal, né? Eu tentava entender o que estava acontecendo e não tinha nenhuma explicação, né, para o que estava acontecendo, né? E foi desesperador, né? Para nós da indústria foi desesperador. Eu fico imaginando para vocês do comércio, que é público, que é gente, que é contato, né? Nós teve um período que a gente ficou uma semana, fizemos lockdown, ficamos uma semana em casa, né? Nessa uma semana a gente ficou estudando o que a gente podia fazer para voltar e tentando se informar da melhor maneira, o que podia, o que não podia, o que era seguro, o que não era seguro. E foi uma loucura, assim, porque a gente reviu todo o layout da fábrica, né? Os administrativos foram tudo para casa, a gente inclusive comprou computador, foi difícil comprar computador para as pessoas levarem para casa, um notebook para poder trabalhar de casa, né? Emitir nota fiscal, por exemplo, comprar. Foi assim, foi surreal o que aconteceu durante a pandemia e a gente estava totalmente perdido, né? Felizmente a gente não teve nenhuma baixa, né? A gente teve casos de Covid, sim, claro, dentro do nosso quadro. Inclusive eu peguei Covid um tempo depois, assim. A minha esposa, grávida do meu segundo filho, também pegou Covid. E a gente não conseguia saber de onde que vinha, como que funcionava. Era um negócio muito estranho, informação, né? E desinformação. E desinformação também, né? E era umas normas que eram impostas, era aquela campanha do medo. Umas normas, tipo, e tu não via lógica naquilo. Tinha aquela campanha do medo, né? Tinha uma campanha, e literalmente fizeram uma campanha para meter medo na gente, né? E a gente tinha, assim, algumas coisas. A gente, quando tu é empreendedor, quando tu foi forjado ali, né, tu acaba tendo um pouquinho mais de resiliência para algumas coisas, né? Mas não tem nada que consiga te deixar de pé frente da ameaça de tu ter que encerrar tudo, fechar tudo, mandar todo mundo embora, possivelmente não ter dinheiro para pagar, né? Teus clientes não vão te pagar. E foi uma coisa, cara... É uma coisa, assim, inexplicável. Se tu puxar no dia que aconteceu isso, foi logo depois do Carnaval. O Carnaval estava tudo normal, na quarta-feira fecha tudo. Exatamente. Foi isso aí. Eu lembro que a gente tinha recebido muita mercadoria essa dicotomia, né? É seguro, não é seguro, do nada virou um troço totalmente inseguro, fica em casa, quem puder fica em casa, quem puder fica em casa.
e a economia a gente vê depois, e aí a gente está vendo até hoje o que acontece. Né? Ninguém está aqui falando mal de nada, de tratamento, de nada. Não, só a experiência que a gente teve como comerciante. A experiência que a gente teve de não saber o que fazer. Esse é o pior. Acho que ninguém sabia o dia de amanhã. Porque as normas tem muita coisa que está se provando semana. que era ineficaz, por exemplo, hoje. Tem muitos estudos que estão provando que ações que foram tomadas na pandemia não foram eficazes. Algumas até prejudicaram. Né? E aí tem N vertentes, aí se tu olhar numa mídia A é uma coisa, na mídia B é outra. Então, no fim das contas, a nossa experiência, a nossa vivência nos comprova que tem muita coisa que não daria em nada. Não mudou nada na nossa vida. Teve gente que morreu sim, mas teve gente que teve comorbidade. Né? Eu sempre acredito eu acredito no destino, né? Porra, às vezes é a hora do cara mesmo né? O cara já estava com os dias contados na terra, veio o Covid para levar ele, né? Não levando nem pro lado religioso, mas é assim. Sim, a vida e foi uma loucura, né? Para nós, assim, como indústria, foi uma loucura. Eu acho que para o mundo todo, né? Porque foi uma coisa inédita, né? Na história, né, do planeta. Na verdade, né? Ninguém sabia o que fazer. Exatamente. Esse é o resumo. Não sabia o que fazer. Não sabia por que lado correr. E tu ainda estava sobre aquela ameaça de ser julgado full time por qualquer coisa que tu fizesse. Tirou a máscara na rua para olhar para o lado, tu podia ser condenado por alguém. Né? Tinha isso aí também, né? Tinha os fiscal do Sarney, né? Tu é da época dos fiscal do Sarney, né, Valdir? No mercado, ela vem os preços. Tinha os fiscal do Sarney na rua, vendo se tinha alguém caminhando na rua sem máscara ou com máscara. Aqui na nossa região, felizmente, não foi tão forte, mas eu tenho clientes de São Paulo, Rio de Janeiro, etc., falaram que, era gente sendo algemada na rua porque estava sem máscara, que estava correndo na praia. A gente viu notícia isso o tempo inteiro. Isso é uma loucura. Né? O nosso setor aqui, o setor tipo, bar, lanchonete, restaurante, eu te digo assim, aquele ano atrasou 10 anos a nossa vida aí. Graças a Deus não tivemos perda de vidas na família, assim. E até sentimos consternado com quem perdeu algum ente querido aí. Mas falando comercialmente, para nós foi um baque, cara. Foi um baque violento. Mas foi geral, assim, né? Foi bem geral, né? Todos os setores acabaram... Tu imagina, tu tem toda uma cadeia organizada, né? Sim. E por mais que tu não entenda, a indústria precisa de gente o tempo inteiro botando a mão nas coisas, trabalhando, montando, interagindo, sabe? É muito difícil tu controlar uma peça tudo sai isso. do posto A, vai pro posto B, é outra mão que toca... Né? Nós botava álcool gel por tudo. O elevador saía daqui de Aratiba fedendo álcool gel. Porque, não, é verdade. Sim, nós tínhamos... Aí, olha só, aí tem uma outra questão que ninguém enxerga isso, né, para o dono do negócio, né, o custo. Porque do nada tu tem que meter uma infraestrutura de saneamento violenta dentro da empresa. Né? Não que não exista higiene, né? É um outro tipo de higiene, outro tipo de cuidado. Até as pessoas parece que trabalhavam mais devagar, com medo de... na verdade as pessoas estavam com medo, cara. Estavam com medo. Apavoradas. Tinha gente que não andava atrás de ninguém, assim, a 3 metros de distância, porque vai que eu pego o vácuo daquele cara, ele tá respirando, tá com Covid, eu pego também aqui atrás. Tinha essa história também. Né? Então era o chuveirinho na entrada da cidade? Quem não lembra do chuveirinho na entrada da cidade aqui? Tem uma história que tinha uma senhora no Master fazendo compra. Não entrava, né? Tinha uma senhora no Master fazendo compra, né? E tinha um rapaz ao lado. E o rapaz deu uma cafungada, uma espirrada assim. E a mulher disse, meu Deus, tu tá com Covid. E ele disse, não, eu cheiro umas porcaria aí, daí eu bebo demais e o meu nariz já não presta mais para nada. Graças a Deus. É complicado. Não, mas eu já dizia assim, tô sim, fica tranquila, botava a mãozinha no ombrinho. Siga a sua vida, né? Te abençoe. Uma coisa que tu chamou atenção foi muito interessante, a questão a economia, ela gira, tudo gira. E aí, assim, muita gente que não tinha essa percepção, essa noção, porque, vamos citar um ramo aqui, mercado, beleza, o mercado não parou. Claro, as pessoas têm que comer, as pessoas têm que sobreviver e tudo mais. Mas aí o que acontece? O funcionário do mercado, ele vai consumir alguma coisa em algum lugar. E essa coisa vai consumir em tudo gira, o mundo gira em torno da economia.
Esse negócio de a economia a gente vê depois. Então a gente ainda está no depois, porque a gente não conseguiu recuperar ainda mais. Eu me refiro no sentido de, daqui a pouco assim, na época eu estava no ramo rádio, o rádio não parou. Só que caiu a questão dos donos das emissoras, caiu o faturamento de uma forma parou, absurda, né? justamente por isso. O comércio parou, só que assim... Se reviu a prioridade de tudo. É isso. O que é prioridade, o que não é prioridade. Isso, mas ao mesmo tempo, por exemplo, a prioridade, daqui a pouco assim, a gente pode ficar um mês aqui sem vir no Valde. A gente pode ficar um mês. Mas a gente não vai conseguir ficar um mês longe do mercado, longe do posto de combustível, longe da farmácia e tudo mais. Eu já consigo, longe do posto de combustível eu consigo. Tá bom, né? Mas eu te digo assim... Tem a bicicleta ainda, eu te digo, Paulinho, as regras eram confusas, que na finaleira, ali, sempre quando deu aquele lockdown em Chapecó, sim. Nós tinha tirado férias e tinha ido pra praia, tava liberado, sabe? Uhum. Tinha nada, tudo liberado, tava atendimento praticamente normal. Daí nós fomos e nos hospedamos num hotel lá, na praia. E daí naquele final de semana surgiu um regramento para os hotéis, fecharam as praias. Daí era proibido a aglomeração. Mas daí mandaram fechar as praias e o pessoal só podia ficar na área de convívio do hotel ali, sabe? Sim. Tipo, daí tu pensa, 300 pessoas que estariam na areia, uma longe da outra, estavam tudo dentro do mesmo espaço. Porque foram confinados. Essas coisas que surgiram. Era um negócio, tipo... Sim, até a questão da... Tu não entendia direito o que estava acontecendo. Bom senso, essa aí, bom senso. Na verdade, os hotéis também tinham só uma capacidade, tipo, 20%, 30% da capacidade total. Mas aí mesmo assim acontece essa... E daí os especialistas diziam que tu tinha que ficar ao ar livre, não ficar em lugar fechado, sem aglomeração. Daí vem outros, não, vocês não podem ir na praia, aí tem que ficar tudo fechado aqui dentro. Era uma pandemia de loucura, cara. Vai e não vai e volta e vai. Né? Era muita incerteza mesmo. Mas assim, a gente sempre pensava o seguinte, né? Como eu era da indústria, né? E eu vivi na pele uma coisa que é curiosa, né? E você falou bem isso, né? As pessoas precisam do mercado. Sim. A única coisa que não se parou de fazer na pandemia foi comer. É isso aí. O resto tudo se reviu as prioridades. Sim. Né? Serviços de streaming, por exemplo, foram às alturas. Né? Inclusive os caras subiram o valor da mensalidade. Muita coisa. Tudo. Eu tentei comprar um videogame na pandemia. Né? Tentei comprar. Comprei, aliás, não veio. Depois lá, entrei com ação, me devolveram o dinheiro e tal, não sei o quê. Né? Porque a demanda era tão grande para essa parte de eletrônicos, para o pessoal ficar em casa, né? Uhum. Eu já queria um videogame, a pandemia veio como uma desculpa para eu comprar, mas não consegui, no fim não comprei, né? No fim, daí desisti dessa prioridade aí, né? Né? E só aproveitar esse exemplo, webcam. Antes da pandemia, uma webcam HD, Full HD, normal, tranquilo, 120, 130 reais. Entrou a pandemia, a webcam mais simples, 480 reais. Isso que nem tu falou. Então, é tudo a questão do oferta giro, e demanda, né? Oferta e demanda. Isso aí o mercado se ajusta. O mercado se ajusta. Por exemplo, os EAD. Quem é que faz EAD sem webcam? Os notebooks, alguns têm uma câmera até razoável, vamos dizer assim. Mas a venda de webcam, que é um exemplo que eu senti na pele isso, né? A pessoa para participar das aulas, até para trabalhar também, né? Na questão do trabalho, aquelas reuniões e tudo mais. Né? Infindáveis reuniões. Pois é, e aí sem webcam. Sim. E aí tinha tudo isso. Mas isso aí foi em tudo, cara. Que tu pega, tipo, nós aqui, nós estávamos vivendo de 10% do faturamento, que era a teleentrega. Todo mundo só fazia delivery. Eu lembro que eu comprei lanche, vocês foram de carro lá em casa entregar. Eu ainda falei pro Arthur, cara, isso aí vai dar prejuízo para vocês. Mas eu entendi, tipo, porra, tá fazendo. A gente tava vivendo de 10% do faturamento. E daí outra coisa, um balde de gordura, a semana antes da gordura para fritura, né? Sim. Tava 85 pila. 85, 87 brigavam os atacados. Durante a pandemia foi a 300. E aí vai fazer o quê? Se precisa, né? Precisa, né, cara? Fast food, delivery cresceu também, né? Por incrível que pareça, também cresceu. Tem muita gente que surgiu ali só com delivery. Mas não no início. No início hoje, ficou restrito, né? Mas depois começou o pessoal a se acostumou. Começou a valorizar, né? A pandemia, ela mudou o hábito das pessoas. Completamente. Mudou muito. Eu, por exemplo, não tinha serviço eu tinha um serviço de streaming. Na pandemia, eu fiquei com 3 serviços de streaming em casa. Né? Porque tu acaba botando ali, pronto. E aí mudou o teu hábito, né? Ainda mais minha filha. Minha filha nasceu
um ano antes da pandemia, né? Um pouquinho mais. O aniversário dela foi em abril, a gente não fez nada de um aninho dela. A gente não fez aniversário de um aninho dela. Nem de 2 aninhos dela a gente não fez o aniversário. Porque começou a pandemia, ela estava pequena, né? Em 2020 ali, ela nasceu em 2019, e ela, tipo, bebê, e nós... O meu maior medo que eu tive durante a pandemia não é nem comigo, eu estava nem aí. Se eu pudesse mesmo, se ninguém me prendesse, eu ia andar sem máscara na rua, né? Mas e a minha família? E a minha esposa, minha filha, né? E ainda na pandemia, né, sem ter nada que fazer em casa, fiz mais um filho, né? Aí veio Samuel. veio Samuel, né? E aí a minha esposa grávida durante a pandemia, faz o quê? Porque o teu medo dobra. Nesse caso, né? E aí vai pro hospital. Nós homens, a gente é meio egoístão assim, nessas coisas. A gente, se lasca a gente, um pouco se eu morrer, azar. Mas a gente também pensa na família, né? E isso era uma coisa que assustava bastante, sabe? Bastante mesmo. E foi duro. Mas agora voltando ao nosso... Vamos voltar ao entrevistado, o eixo, né? da entrevista. Vamos lá. Tu agora não é mais sócio da Elevitar, né? Não. Tu vendeu pro teu sócio. E o que tu tá fazendo agora fora da Elevitar? Olha, eu pensei que eu ia tirar um ano sabático, sabe, assim, né? Mas é difícil, né? De parar, né? Quem é acostumado na função não para, né, cara? Eu sempre fui muito envolvido em muita coisa, né? Mesmo quando estava na Elevitar, claro que meu maior tempo era lá, mas sempre participei de muito evento, muito grupo de empresários, né? De networking. Mas quando eu saí, quando eu vendia a empresa, primeira coisa que eu já queria fazer quando eu estava na empresa, eu queria seguir os meus estudos, né? Seguir estudando, né? Coisa que eu gosto de fazer. Então já, acho que no dia seguinte à venda, eu já me matriculei no MBA. Eu estou fazendo um MBA hoje em macroeconomia, né? E portfolio management, inclusive com o ex-ministro aí, Paulo Guedes. Fiz também uma formação para conselheiro de startup. No período que eu estava na Elevitar, eu fui convidado a ser conselheiro consultivo do Senai e do SES de Erechim, e eu sou conselheiro consultivo do Senai e do SES de Erechim, né? Também fui convidado para ser coordenador de núcleo aqui do Sicredi de Aratiba. Também sou coordenador de núcleo aqui do Sicredi. Com várias atividades. Tem bastante coisa. Agora não sei se eu te convidei, inclusive, né? Eu fui um dos organizadores, até estou com a camiseta aqui do TEDx Erechim, o primeiro TEDx Erechim, eu fui um dos co-organizadores, né? Então eu não paro, né? Não paro nunca, né? Não é uma coisa que não é da minha natureza, né? E eu estou sempre envolvido em outras coisas também, né? Tem algumas que eu não vou contar, né? Que são, né? Que isso é uma coisa que eu aprendi, que tem planos que a gente não precisa contar. Primeiro tu faz, depois tu mostra para as pessoas ali funcionando, né? Eu vi os vídeos, tem uns cortes assim, fazendo palestra no lugar. Também, palestra, né? também. Mas assim, isso não estou ganhando dinheiro com isso e nem é minha pretensão. O pessoal me convida para conversar, desses grupos que eu tenho de networking empresarial, eles me convidam, eu adoro participar porque eu acho que isso engrandece não só quem ouve, mas a mim também. Eu aprendo muito com isso, né? Então o pessoal me convida para participar. Às vezes eu não consigo ir em todos, porque às vezes dá conflito de agenda, mas é uma coisa que eu gosto também de contar a história. Eu acho que as histórias elas têm um valor muito importante para quem ainda nem começou, né? Eu sempre penso nisso, porque pode ter alguém nos ouvindo aqui hoje que está com aquela fagulha ali e não começou porque está com medo, né? E eu sempre penso assim, se eu posso despertar isso em alguém e contar a minha história e que ela seja motivadora, né? Por mais que eu não tenha uma baita de uma história, não, minha história é uma história comum, vamos dizer assim. Tem muitos outros empreendedores que passaram coisa muito pior, né? E você é um caso que eu sei bem do início da tua história, foi tão difícil quanto a minha. Sim. E né? Tu sabe que nessa aí que tu estava falando, eu lembrei, eu comentei na entrevista lá. Tem uma senhora aqui em Erechim, e nessa correria tu deixa passar umas coisas que tu devia ter feito e não fez, né? Ela, acho que até não sei se ela chegou a se aposentar, ela vendia churros ali perto do Sicredi ali, sabe? Ali em Erechim. Uma senhora ali. Aquela senhora,
eu devia ter ido lá, no carrinho, na vanzinha dela, e dado um abraço nela e dizer muito obrigado por ter inspirado a minha vida. Porque eu vi ela trabalhando num Enarque aqui em Aratiba, fazendo crepes e churros, ela e o esposo dela. E daí nós passando, mas isso bem antes de eu abrir aqui na praça, né? Daí nós passando, eu a Mária, meu piá que tá no Canadá, hoje era pequeno também. E daí tinha ali no CTG, na garagem, ali no ginásio, cara, né? Foi nos anos 2000, mais ou menos. E daí eu vi aquela barraca, aquela fila de gente. Eu nem assim, sabia que eu queria da vida nessa aquela fila de gente, Aratiba, cara. né? E daí eu olhei pra ela e fomos comprar crepes pra piazada ali, né? Sim. Daí eu olhei pra ela e disse, se um dia eu parar de trabalhar com calçado, eu vou fazer isso aí. E esqueci. Falei aquele dia na hora e esqueci. Daí um dia me deu esse estalo de novo, eu lembrei. Opa! Eu não posso dizer porque eu nunca disse que eu ia fazer elevador de ônibus quando eu era mais novo, ou sei lá, no início da carreira, porque era uma coisa que não existia, né? Então, mas eu acho legal essa história, Valdir, porque assim, a gente falou aqui nos bastidores, né? Eu não sou fã de ninguém. Eu tenho pessoas que eu admiro, mas fã, eu tenho um certo receio de dizer que sou fã, porque o fã já vem um pouquinho lá do fanático, né? Sim, é isso. E quando a gente é fanático, a gente fica cego para muita coisa. Né? Inclusive, o ídolo pode cometer um erro, uma cagada muito grande, que vai totalmente contra os seus valores, e por tu ser fã, tu vai dizer, não, mas tá tudo certo, ele é o meu ídolo. Pode dar pra né? perdoar. Eu vou dizer que eu era fã do Cajuru, mas depois que eu vi semana passada, então eu não sou mais fã. É essa a situação, né? É exatamente isso. Mas aí tu não era fã. Não. Porque se mudou o teu conceito, tu não era. O fã, ele não vai abrir mão. Sim. O fã, ele não vai abrir mão. É justamente por isso que tu foi perfeito. O fã beira o fanático. Exatamente. É isso, mas é daí. Não, quis dar um essa exemplo, analogia, né? ela é verdadeira. O fã e fanatismo estão juntos. Né? O fã é um fanático por alguém ou por alguma coisa. E eu tenho bastante... Eu aprendi isso com meu pai. Né? E meu pai não gostava de política, propaganda política, ele desligava a TV, né? E ele vivia falando isso aí. É tudo sempre a mesma porcaria, isso aí é sempre a mesma coisa. Nunca vai mudar. O meu pai quebrou na época da hiperinflação, né? Quebrou começando o negócio, ele e o sogro dele começaram a plantar soja, e bem na época da hiperinflação, né? Em 80, eu tinha 2 anos de idade, acho que na época ele começou, e foi muito, muito ruim para ele, né? E ele disse que era tudo culpa da política. E aí, quando eu comecei a ter um pouquinho mais de discernimento, né? Quando eu era jovem ali, como diz o Olavo de Carvalho, né? O jovem que não é socialista, ele não tem coração, né? Eu achava... Todo mundo tem esse lado, mas... Eu achava que tinha um determinado partido que era muito alinhado com as coisas que eu pensava. Eu tinha professores, inclusive, que induziam a isso. Né? E o meu pai já foi lá, já me cortou de cara. Assim, esse aqui não, isso aqui é fanatismo. Pode ver. Qualquer um que fizer qualquer porcaria dentro desse partido aqui, desse espectro aqui, eles não vão ir contra porque são fanáticos. Eles vão dar uma desculpa, vão inventar um negócio, porque é por isso, por aquilo, são fanáticos. Aqui, fora. Ali que eu aprendi com o meu pai que tu não deve ser fanático. O meu pai também era assim, ele não tinha... O meu pai era fã do meu avô. Não é fã. Ele admirava o meu avô. Porque meu avô foi um exemplo para ele e para mim também. De pessoa trabalhadora, reta, sabe? Sempre... Meu avô foi 30 e tantos anos presidente da comunidade lá de onde ele morava. Meu Deus. 30 e tantos anos, não sei agora quantos exatamente, mas é uma... Lá em Santa Silvana, onde eu fui trabalhar no meu período sabático, lá, um ano sabático, carregando fumo. Né? Me lascando pra caramba. Levando fumo e estudando, né? Estudando. E todo mundo que eu perguntava lá, conhece o João Weiner? Conheço o João Weiner. Meu Deus, todo mundo admirava ele. Né? E o meu pai sempre falava muito bem do meu avô, e quando eu era criança, podia tirar férias, eu ia lá pra casa do meu avô, né? Porque o avô é o pai com açúcar, né? E era isso mesmo, meu avô, para ele estava tudo certo, né? E ali que eu aprendi um pouco dessa questão de não dá para ser fanático. Tu pode até gostar de uma pessoa, admira ela, mas saiba diferenciar. Sabe diferenciar, porque se ela errar, né? Se ela fizer alguma coisa que vai contra os teus princípios, aquilo que tu acha que é correto, larga dela, sai fora, entendeu? É que aconteceu, e eu vou citar, aconteceu há poucos dias aí, dizendo, mas Erivelto, fulano, eu fiz um vídeo em apoio a um candidato, né?
Eu não sou político. Eu gosto de política, admiro política e acompanho política. E não sou político. E, mas pois é e tal. Eu disse, eu faço. Mas eu tenho autoridade para cobrar. Eu já digo, se você se desviar do que aquilo que você prometeu, eu quero ser o primeiro a fazer um vídeo cobrando você. Perfeito. E falei isso na frente do candidato e do vice, e a gente não precisa citar aqui, todo mundo já sabe, né? Cobrei aqui e cobro de novo hoje aqui. Digo e repito o que eu falei, porque eu não sou fã de ninguém. Eu admiro, apoio, mas se errou, não tem mais meu apoio nem a minha admiração. Na verdade, muita gente fala negócio, eu não gosto de política. Eu não gosto de política, não gosto de política. A gente foi treinado para falar isso. Mas, se você que tem uma relação conjugal e tal, a partir do momento que você quer que o seu esposo ou a sua esposa faça alguma coisa para você, você está sendo político. Você tem que ser político para conquistar alguma coisa. Está no nosso meio o política tempo está inserida inteiro. em tudo. A política é inteiro. Tudo é política. Política é o relacionamento, é a convivência. Tudo, convivência. Daqui a pouco, assim, o relacionamento cliente, empregador, empregado e tal. Tudo é política. Isso é política. Agora, a política partidária, que é o que politicagem é uma outra coisa. Eu ia chegar lá. Politicagem é uma coisa, política é outra. Que envolve partido, que envolve poder, que envolve ego, que envolve... Essa política, sim, ela é passível de horror, de nojo, de tal. Só que assim, a gente faz política e, queira ou não queira, a política partidária, ela envolve a vida da sociedade. Então a gente tem que... É o que tu falaste. A gente tem que admirar, a gente tem que gostar, a gente tem que compreender, a gente tem que se envolver, mas não necessariamente sendo candidato, sendo presidente de partido e tudo mais, porque tudo que a gente faz é política. A gente faz política, acabou. Uma relação é política, entendeu? Exatamente. Então, é nesse sentido, não é simplesmente a gente ser treinado, ser fadado ou ser educado para dizer, não gosto de política. Não, a vida não é assim. Você faz política o tempo todo. Né? Então, nossa conversa aqui é política. A nossa conversa é política, claro. Nossa conversa é política. Né? Não deixa de ser. A gente está aqui trocando valores, experiências, conversas, mas... A gente pode aqui, humildemente, também divergir de muitas coisas. Exato. Mas eis a questão, nós temos o respeito. E é isso. Se você falar alguma coisa que eu não concordo, beleza, eu respeito. E outra, principal, que hoje é o... Cara, eu acho a coisa mais chata. Se você não pensa como eu vou tentar convencer você a pensar como eu penso. Isso não existe. Eu acho, a gente falou no bastidor alguns exemplos mais ferrenhos e tudo mais. Cara, a sociedade é feita de outras situações. É maravilhoso a gente ter discordância, a gente discordar de muita coisa, porque assim, se a gente tem a humildade de pelo menos ouvir, prestar atenção, a gente vai crescer, a gente vai aprender, a gente vai evoluir. Agora, simplesmente discordar por discordar, isso é besteira, é burrice, né? Exatamente. É isso, é nesse ponto também. Tem uma frase que eu sempre, quando falo essa questão de discordar ou concordar, né? Tem uma frase de um professor meu, aliás, um abraço, professor Cantley, que diz que duas cabeças que sempre concordam, uma delas está errada. Né? É verdade. Isso é verdade. Se duas cabeças estão sempre concordando, uma está errada. A unanimidade é burra. Não pode. É impossível haver tanta sinergia, porque cada um de nós três aqui, temos um rol de experiências que não consegue se somar a elas. A gente não consegue somar. As nossas vivências, nossas experiências, a nossa caminhada, né? Como eu sempre digo, tem gente que às vezes me julga pelo que eu tenho, talvez, né? Pelos meus hábitos, talvez. Eu disse, cara, calça os meus sapatos, e aí quem sabe tu vai entender um pouquinho do quem que eu sou. Né? Eu participo de eventos, de N tipos de eventos aí, e vejo, às vezes, eu sou um cara muito reservado, eu nem falo muito o que eu faço nas redes sociais, eu não fico postando story, essas coisas, sou meio na minha, sabe, assim, meio difícil de eu fazer. Às vezes as pessoas me marcam nas coisas que eu faço, né? Mas participo de eventos de todos os tipos. E aí, fulano, já me chamaram de playboy, poucos dias me chamaram de playboy, né? Eu disse, meu Deus do céu, cara, como é fácil. A internet tem esse lado também, né? Claro. Tem um ministro aí, iluministro aí, que falou que a internet deu voz aos imbecis. Eu concordo com ele. Sim. Ele, inclusive, é um cara que está na internet, né?
Então, e tem muita gente que fala, que te julga, que não te conhece, não sabe a tua história. E nós aqui também. Eu não posso julgar nenhum de vocês dois pelo que a gente está conversando aqui, porque eu não sei a história de vocês. Quer dizer, o Valde eu conheço um pouco já, né? Mas e antes do sapato? Antes da indústria do sapato lá, Valde? Não sei. Não, interessante. Tive uma vida pacata. Pacata. Interessante. Sabe como é que era o sobrenome desse fabricante de calçados? Tu lembra? Não conheço. Não, veja que troço. Não é do meu tempo, porque eu sou importado, veja né? Interessante, né? O fabricante de sapatos, o sobrenome era Pés. É sério. Verdade? É Júlio. sério. É interessante. Isso. Júlio. Se o Júlio estiver assistindo, ou for assistir, um abraço pro senhor, pra sua família aí. Toda a Trabalhei família. Eu conheci o seu Júlio também. Trabalhei pro Júlio aí há anos, a história dele quase 20 anos. Bem bacana. Não, quase 20 anos trabalhei pro seu Júlio aí. Valde. Continua nos dando alegria, né, Valdir? Também. Continua nos dando felicidade, porque ele é que traz a cerveja, né? Cerveja geladinha aí. Cerveja e o chopp, né? Grande Júlio Pés. Assim falar nisso, quer tomar um chopinho gelado aí? Olha, assim que acabar essa água aqui, eu acho que a gente não vai se aguentar. No balcão do bar aqui, se não tomar nada, se não né? tomar chopp, cerveja paga multa, né? É verdade. Outra coisa, que o merchan tem que funcionar, mas tem que consumir também, né? Opa, vamos ter que consumir, né? Lembrando, né, Valdir, estamos aqui com o papo de segunda, apresentadores de quinta, mas convidados de primeira, né? Papo de segunda que a gente está de volta aqui no Araclique e a partir de agora também temos a presença do nosso querido Marcelinho, que também, Marcelinho. Que também foi um dos... Cedeu o primeiro espaço aí sorrateiramente da conversa. Sorrateiramente, ele chegou aí já. E já vai... Chega, mas chega. E já vai Cheguei no momento quando ele mencionou pessoas de primeira, convidados de primeira. Acho que chegou na hora que eu falei chopp. Você escutou a palavra chopp lá fora, né? Cidadão e Playboy, é isso? Playboy. Playboyzão, tudo bom? Que sacanagem. Marcelo, como é que tá? Vai pro lado de Tudo cá, bom? o Marcelinho também vai participar dessa conversa. Seja bem-vindo, Marcelo. Porque o Marcelo também foi um dos idealizadores, né, do Araclique, né, Valdir? Verdade. Participou da nossa primeira entrevista, inclusive, que foi o Valdir, né? Que a gente entrevistou e... Foi. Valdecir, esse cara acabou de fugir da imagem. Ele saiu agora da tela. Isso aí, Valdir, vai fazer alguma coisa, Valdir. Vai lá servir um chopp, por favor. Não, veja só, ele só serviu o chopp quando o Marcelinho chegou, né? Eu tava esperando, nós estávamos esperando o Marcelinho chegar. Não, é que na verdade deixaram correr a entrevista por um bom tempo. Acho que agora ele tá querendo acabar com a coisa. Eu nem sei a quantas nós estamos aqui, que horas nós estamos, mas estamos aí. 1h13 de live já. Mandar um abraço pro Matheus aqui, ó. O Mateus. Ninguém perguntou nada, né? Que bom. Ainda não, né? Eu te falei que tu tava aparecendo, que essa luz não tava favorecendo agora pra mim, piorou, cara. Olha só. Tem que passar um pozinho ali, pra tirar o brilho. Pó de arroz. Aí piorou. Não, pode deixar, eu só me coloco do lado aqui que vai dar o rebote. Não, que é isso. Você também, Marcelo, como faz parte também do Araclique, né? Foi um dos idealizadores desse projeto também. Fique à vontade também para fazer pergunta pro Elivelton. Um dos primeirizadores, né? Inclusive, sim, eu estava falando a respeito da primeira entrevista nossa. Quanto tempo faz, Rui Paulo? Cara, foi março de 2023. 2023. Foi o período ali pós-pandêmico, né? Passaram um ano sabático também? Também, né? Praticamente um ano sabático. Foi meio transitório e foi totalmente aleatoriamente, foi surpresa, né? Foi. O Valdir acho que nunca vai esquecer daquele momento em que nós dissemos, bom... Conta pro Elivelton, como é que foi, né? A gente já tinha... Não tem coisa melhor que isso aqui, ó. Agora não, a gente esse é o ambiente. Tá em trabalho, não podemos beber. Peraí, como é que... Repete a frase aí. Repete, não tem o quê? Não tem coisa melhor que isso aqui, gente. Já comeu pudim? Não é só... Essa piadinha eu tinha que fazer. E salame. Chegou naquele derradeiro momento até que a gente conseguiu convencer o Valdir a ir lá conversar, né? E para conversar, o detalhe, ele teve que levar a Mari, só para conversar. Não, assim, ó, a gente preparou... Não me deixa sair sozinho, uma né? surpresa. A gente preparou o equipamento 3 vezes, né? 3 vezes. 3 segunda-feira a gente preparou o equipamento. Ó, quando o Valdir chegar, ele vai sentar, nós vamos começar a live e vamos entrevistar dessa forma. Aí chamamos a primeira, segunda, ele não foi, tinha compromisso. Na segunda vez, tinha compromisso. Na terceira vez veio ele e a Mari. A gente conversou um pouquinho, estava tudo montado. Valdir, senta aí. Vamos fazer um teste. Começando a live e tal, e não sei o quê. Nós estamos ao vivo. Foi no susto, cara. Foi assim. Foi assim que surgiu com esse cara aqui. Foi a primeira parceria, né, Valdir? Que parceria. Temos o recorde de likes, coisas, 2. Não, 2, teve mais. Deve ter dado uns 3 ou 4. Não, Isso faz 2 anos então. Já? 2 anos.
Já há 2 anos? Não, faz um ano. Foi um ano. E alguma coisa. Foi março de 23. Estamos nos encaminhando para o segundo ano. Isso, então, né? E aí também a gente teve um ano sabático também, né, Marcelo? Você trocou de horário, eu também tive uma troca de rotina e agora a gente tá voltando com as entrevistas aqui e a gente tem a honra de receber o Erivelto aqui. Mais uma vez, obrigado. Cara, um grande estilo, né? É verdade. Grande convidado primeiríssimo. Eu que agradeço, né? Eu que agradeço o convite. Eu fico muito feliz de poder participar e contribuir. Cara. Contar um pouco da história também. E vamos trazer mais empresários da cidade, pessoas aí com história boa para contar. Pessoal do futebol, a galera da música aí, todo mundo no convite. A essa aí, altura do campeonato já tem uns 3 ou 4 aí pensando, tomara que não me convide, tem que ir lá falar com esses caras aí. Vamos convidar. Tem os caras esperando ser convidados. Eu vou fazer questão de indicar uns 3 ou 4 aqui mas certamente. E se quiser fazer parte também, estar aqui nesse bate-papo também, sinta-se à vontade, porque a partir de agora você é da casa também, viu, Erivelto? Obrigado mais uma vez. Muito obrigado. Por estar cedendo um pouco do teu tempo, contando aí a tua história. Todo esse teu caminho, né, até chegar. Como é que faz para entrar em contato com você? Você falou de palestras e tudo mais, desses aconselhamentos e tudo mais. Como é que as pessoas chegam até você? Eu moro ali na linha Cobra, ali, né? Ele mora na colônia. Eu moro ali na linha Ele mora na colônia. Ele tem esse espírito de agricultor ainda. Essa parte a gente sai da colônia, mas a colônia não sai da gente, né? Jamais, né? Tenho minhas redes sociais aí, quem quiser procurar lá no Instagram. O Facebook eu acesso muito pouco, né? Mas eu uso mais o Instagram, @Erivelto Weinert, né? Erivelto, né? Pesquisa lá, vai achar fácil. Quiser me seguir lá, me segue. Apesar de que fica estranho esse negócio, o pessoal seguindo o cara, né? Eu nunca me acostumei com isso daí, né? Nunca se sentiu perseguido. Nunca me acostumei com esse termo, me seguindo, esse né? Mas tudo bem. Seguidores parece que tu chutou as abelhas, né? Elas seguindo, né? No início das redes sociais se falava muito isso, né? Quer ter bastante seguidor, é só cutucar um ninho de marimbondo, né? Mas me acessa por lá. Eu não sou palestrante, tá? Vou frisar aqui. Eu gosto dessas conversas assim. Sim. Se quiserem vai em quiserem escolas sim, vai em escolas, sim. Pra galera que vai estar aí. Eu fiz recentemente na semana dos cursos técnicos do Senai uma espécie de seminário ali com os alunos do Senai também, legal, porque eu também, como sou técnico, né? Ali tem algum empreendedor que despertou alguma coisa nele. E foi ali. bem legal, assim. Eu gosto bastante de incentivar a gurizada, sabe? Eles pensar assim no planejamento, né, de uma formação. Né? Eu sempre friso muito do ponto de vista de estar preparado para a oportunidade, né? Que eu falei lá no início, as oportunidades vieram até nós, mas a gente estava preparado. Algumas a gente criou, é claro, a gente tem que criar, a gente criou um negócio que não existia, né? Isso aí não é, ninguém veio te dar essa oportunidade, mas alguém começou uma revisão de uma norma, a gente viu que ali podia ser uma oportunidade, pum, né? É assim que funciona. Às vezes tu precisa desse estalo, né? É assim que funciona, né? Eu sou conselheiro também de startup, né? Se alguém quiser, também me procura lá nas redes sociais. Se quiser, tiver uma startup aí, está começando. Também sou investidor hoje, né? Sou investidor qualificado pela CVM. Posso fazer aportes em startups ou aconselhar. Aí tem várias coisas que eu posso fazer hoje com o conhecimento que eu tenho, né? Shark Tank. Inclusive agora na Frinap, né, vai acontecer uma espécie de Shark Tank, eu vou ser um dos investidores, eu quem estou ajudando o pessoal lá, estou dando spoiler, que nem sei se eu posso, tá? Agora foi. Nem sei se eu posso, mas eu sou um dos que estou ajudando a organizar lá essa parte das startups, lá, uma competição que vai ter lá. Isso é sensacional, isso é maravilhoso, né? E que nem tu falaste, o legal desse trabalho para a juventude, né? Que é o que o Valdir acabou de dizer, né? Daqui a pouco uma pessoa ali despertou uma ideia, alguma coisa, e você, pelo simples fato de você ir lá comentar a tua história, falar um pouquinho do que você passou, daqui a pouco a gente tem nesses locais alguns grandes empreendedores futuramente aí e tal. Isso é muito legal, incentivar a garotada desde já pensar lá na frente, né? Pensar. É assim que futuro, funciona. Né? Tem um colega de formação da administração que falou uma vez numa palestra. E ele falou, e isso faz todo sentido, e eu reforço o que ele disse, né? O networking, ele é muito importante para o negócio. E não é aquele networking, eu preciso conhecer um cara porque ele pode ser que ele me ajude no interesse
só disso. Não, network não, é conhecer pessoas, entender a história das pessoas. Daqui a pouco tem uma sinergia. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, bem prático. Hoje, por exemplo, surgiu num dos grupos que eu participo, né? Eu não vou citar o que é, mas uma ideia de um investimento, né, na região norte do Rio Grande do Sul e nordeste. E aí eu disse, olha, eu tenho um plano para essa área e eu tenho interesse. E larguei lá no grupo, né? Não deu 5 minutos, um cara me chamou no particular. O cara estava no mesmo grupo que eu. Olha, Erivelto, eu tenho um plano assim, assim, assado. Eu já estou estudando isso faz tempo. Eu tenho estes fornecedores, eu tenho isso. Vamos conversar? Vamos conversar. E essa semana a gente vai conversar sobre esse plano de negócios, de um negócio futuro. E aí que brota a ideia do despertar, né? E é despretensiosamente. Exato, numa simples Às vezes tu está conversando, simples tu troca uma assessoria. ideia, tu só faz um comentário e aí surge um negócio, daqui a pouco pode surgir um negócio bacana, entendeu? Obviamente tudo com muita seriedade. Eu já aprendi isso na minha vida profissional, né? A gente botar tudo no papel de preferência, né? Mas essas coisas acontecem quando tu menos espera. Se tu está preparado e alguém complementa o teu preparo, é aí que o negócio acontece. Tem né? tudo para dar certo daí. Exatamente. Né? É isso. Valde, diga. Uma coisa que eu esqueci de perguntar. Tem um projeto da Elevitada dos elevadores que é em máquinas agrícolas, projeto escavadeira, né, coisa. Queria que falasse um pouquinho sobre isso aí também. Antes, esse projeto da Elevitar, o qual você ajudou a desenvolver e tudo mais, é aquele elevador onde o PCD ele vai no local mesmo dos passageiros no meio do ônibus, né? Isso. Ele não fica naquele cantinho lá, né, jogado. Esse era o grande lance do projeto. Eu vi um ônibus, eu peguei um ônibus lá em Santa Catarina e tal, e tinha um ônibus preparado assim. Cara, eu me emocionei com a alegria do PCD em não ter que ser carregado e ficar no cantinho, mas ele foi lá, ele orgulhosamente foi, cara, eu achei isso sensacional, cara. Inclusão. Inclusão. Não é só falar de inclusão. Palavra é inclusão. Nós que não somos PCD, nós que não temos essa dificuldade e tudo mais, para nós é normal, entra no busão, senta lá e já deu. Mas para essa nem percebe. Essa pessoa, o olhar daquela pessoa, dela estar no banco, né, se sentindo uma pessoa inclusa no negócio, cara, eu achei sensacional. E eu lembrei agora, eu vi lá na rodoviária de Concórdia, um ônibus até de uma empresa, cara, o olhar daquela pessoa, eu acho que se tu tivesse visto esse olhar, tu ia também eu tive se sentir essa felicidade. É viu? isso. E eu tive essa felicidade. E saber que foi você que fez, cara. Olha, muito legal. E assim, eu só tenho a te dizer parabéns porque melhorou a vida de muita gente. Não, com certeza. Parabéns e obrigado, né? Parabéns e obrigado. Acho que Não, é sério. Eu acho que muitas pessoas termo importante a ser isso também. que utilizaram esse serviço devem muito a você essa alegria. Então, cara, eu achei sensacional e eu queria te dizer isso. Obrigado e parabéns pelo teu trabalho. Eu vou te dizer que essa é a melhor parte do negócio. Sem falsa demagogia, sabe? Porque eu tive a oportunidade, inclusive aqui em Aratiba, o primeiro elevador que a gente fez, a gente instalou no ônibus da prefeitura, e o primeiro vídeo que a gente fez foi aqui com o seu Scúcio e com a dona Gema. Me lembro. Né? Eu vi esse vídeo também. Eu sou uma pessoa muito, digamos, sensível no ponto de vista de ter a sensibilidade com as pessoas. Eu acho que eu tenho, pelo menos, né? Eu reparo muito nas pessoas. Eu gosto de relacionamento, eu gosto das pessoas, né? Eu gosto de gente, né? E a sensação que eu tive quando a gente fez o primeiro elevador, né, de ver a dona Gema, o seu Scúcio, podendo embarcar por eles mesmos, né, no início, isso aí eu não tenho nem como explicar para vocês. Por mais que vocês vejam, mas você entender que você fez aquilo, tá ali, que você construiu aquilo, tu vê no vídeo fica uma coisa muito fria, fica fria, né? Mas tu tá tu lá, vê ao vivo ali e a pessoa e olhar para ti e dizer muito obrigado, uma pessoa com deficiência, eu vou dizer para vocês, isso aí não tem preço, viu? Não tem mesmo. Não tem mesmo. Muito legal, né? E o Valde falou das máquinas agrícolas, agora, né? Uhum. Como é que surgiu isso daí? Na verdade, foi por conta dos nossos projetos e as parcerias que a gente tinha das empresas, né? E a empresa que, no caso, foi o pontapé inicial foi a Iveco, né? A Iveco, a gente lançou a primeira van acessível e aí o CEO
da marca, do grupo na época, né, viu aquela van lá e disse, cara, isso aqui tinha que ir para tudo quanto é negócio. Tinha que ter em retroescavadeira, tinha que ter... E aí surgem essas ideias loucas, né? Tem alguém sempre tem algum louco dentro da empresa lá e disse, e aí, vocês topam fazer isso daí? Vamos fazer. Foi para estar para os caras errado, né? Vamos fazer. E nós fizemos as 2 primeiras retroescavadeiras acessíveis do mundo, né? Não existia nenhuma retroescavadeira com acessibilidade antes. Cara, isso é épico. Isso é Aratiba para o mundo. Uma máquina que foi para a Alemanha, em Hannover, foi para os Estados Unidos, em Las Vegas, né? Foi um negócio sensacional, assim, de poder... E nós lançamos aqui no Brasil, na MT Expo, em 2018, as 2 primeiras retroescavadeiras acessíveis. E foi assim, foi um estouro no mercado, porque as outras marcas, pensando em máquinas com mais potência, com maior capacidade, não sei o quê, e o grupo CNH, que é o dono das marcas Case e New Holland, que a gente fez essas 2 máquinas, né? Chegou lá com 2 máquinas acessíveis. Opa, isso aí quebrou todos os paradigmas, sabe? Não tinha... e aí, claro, depois se estendeu, aí foi para os tratores, né? A gente lançou também o primeiro trator acessível, né, do mundo. Basicamente focado para os operadores, para a operação da máquina. Para o operador. O operador da máquina ia poder chegar na sua máquina, embarcar e operar o trator. De forma autônoma, né? De forma autônoma. A gente sempre prezou pela autonomia. A segurança vem em primeiro lugar, né? Exato. Normativamente e está certo, é assim mesmo. Sim. Né? Mas a gente olha para a questão da autonomia, principalmente na parte das máquinas. Por quê? Porque não é uma concessão. Uma máquina, existe uma diferença entre o transporte público, que é uma concessão no Brasil, né? E uma máquina que o cara opera na casa dele. Então, aquilo que ele opera na casa dele tem que ter tanta segurança quanto tem concessão, né? Mas tem que ter mais autonomia ainda, porque não vai ter ninguém para auxiliar ele. Né? O primeiro trator que a gente lançou, inclusive os testes que a gente foi fazer ali em Santa Catarina, com o operador, ele recente, fazia menos de um ano que ele tinha virado paraplégico. Um acidente, ele era agricultor, aliás, né? E um acidente de trabalho, numa limpeza de terreno, lá uma máquina empurrando uma árvore rebateu nas costas, deu no meio dele, quebrou a coluna dele. E o cara era um cara muito ativo, mas muito ativo, né? E aquele tipo de agricultor assim que não para nem até quando está dormindo está pensando em alguma coisa para fazer, né? E para ele foi foi um baque muito grande para a família dele. Era ele, a esposa, né, e 3 crianças pequenas, né? Como é que vai fazer? Como é que vai tocar uma fazenda assim, né? E quando a gente fez o primeiro teste lá na fazenda dele lá, chega a dar um arrepio no cara, porque tu vê o cara conseguindo embarcar e operar a máquina, porque daí, claro, a gente já tinha todos os estudos da parte de operação do equipamento, da máquina, do trator, porque ele não tem o movimento dos pés, né? Então tu vai ter que passar tudo para as mãos. Esse é um dos grandes desafios de uma máquina acessível, por exemplo, né? Um trator ou uma retroescavadeira. Se tornou adaptada. Porque tem algumas peculiaridades, não é que nem um carro, né? Um trator, por exemplo, tem freios separados da roda direita e da roda esquerda. É isso. Entendeu? E essa é a parte difícil. Né? Tem todos os comandos de hidráulico, tudo bem, faz com a mão, mas tem algumas coisas que, se o cara vai estar ali com um tronco não com tanta firmeza, é um problema. Né? Então teve muita coisa que a gente aprendeu a fazer, teve coisa que a gente trouxe de fora, algumas experiências. Aí fizemos uma parceria com o Senai, daí a CNH Industrial submeteu o projeto ao FINEP, e aí a FINEP patrocinou, subsidiou o desenvolvimento da parte de comandos do trator, e nós acompanhamos e ajudamos a desenvolver a parte do equipamento que faz o cadeirante entrar no trator. Né? E foi lançado recentemente aí no mercado esse produto para vender. Né? Inclusão. Isso é sensacional, né? Tu falaste aí uma pessoa super ativa e de repente fica até paraplégica. E aí? E agora? E acontece muito mais do que a gente imagina. Ah, com certeza. Muito mais do que a gente imagina. Como eu vivenciei um meio, né? Eu estava ali o tempo inteiro. Inclusive, até hoje nas minhas redes sociais, todo mundo me marca em vídeo que tem alguma coisa de equipamento de acessibilidade. Por quê? Porque eu respirei isso aí por 10 anos, né? Por mais de 10 anos. Né? Então a gente acaba vendo muita história bacana, muita história que
situações que só o cara sobreviveu de um acidente e ficou tetraplégico, por exemplo. Tem muita coisa assim, muita história legal, muita história triste, mas muita história de superação, né, de gente que se virou e que quer manter a autonomia, né? Vou dar um exemplo aqui bem prático e interessante, uma coisa que eu me orgulho bastante. O nosso primeiro elevador, quem testou foi a dona Gema Tix e o seu Scúcio, né? Sim. A dona Gema, ela veio a falecer um tempo atrás aí, e na época nós estávamos lançando o nosso elevador em parceria com a Iveco, né? Inclusive a van saía de fábrica com o nome Daily Elevitar, ou seja, era uma van que saía de fábrica acessível, né? E o modelo do elevador ficou chamado GT. Eu fiz questão de dar o nome de GT por conta da dona Gema Tix. Pouca gente sabe disso, mas legal, cara. tem essa história aí do GT. A gente tinha que dar um nome pro produto. Eu disse, cara, isso aí GT, vamos botar GT. Todo mundo que né? tá vendo isso. Isso é reconhecimento, cara. A maioria do público não conhece esses detalhes aí. Sensibilidade, cara. Parabéns. Eu Parabéns. gostaria Muito bom. de fazer um pequeno comentário aqui e te agradecer de novo, cara. Eu vejo isso semanalmente. Eu acredito que a maioria do público saiba, eu presto serviços, eu trabalho com a PAI Aratiba. E nós temos uma cadeirante lá, né? Nós temos uma moça que... Tudo que tu falou, cara, desde o processo, o funcionamento, o preparo, o projeto, eu fiquei imaginando e eu visualizo isso no momento em que uma pessoa com essa necessidade pode se deslocar, consegue embarcar, que uma mãe pode deixar uma filha em segurança, né? Sabendo que vai voltar em segurança, que vai chegar da mesma maneira plena como chegou, vai ter uma qualidade de vida. Cara, né? Por isso que eu digo assim, a maioria das pessoas hoje não tem a noção, ou muitos do que... É difícil da gente se pôr ou entender, ou não né? tem as limitações. Se pôr no lugar ou entender. A gente acaba deixando... Cara, passa batido, né? Isso é intrínseco ao ser humano, né? A partir do momento que você não vive uma realidade, você acaba opinando certas vezes. Só vai ou até entender tendo um pouco algumas quando premissas conseguir ou ter a grandeza de se colocar no preconceitos a lugar do respeito. outro. Exato. É o princípio básico da humildade, né? Empatia, Exato. né? Empatia. Cara, então, assim, Empatia, essa é a palavra. O que Se tu pôr no lugar do tu outro. tá falando assim, eu presencio semanalmente quando eu vou atender a PAI e eu vejo aquela menina, eu acho que não tem problema, né? A gente pode mencionar o nome dela, é a Aliciane, né? Sim. A Aliciane é Tu uma não tá menina falando que... mal, não, tá falando pelo bem, isso basicamente não tem problema assim, nenhum, né? A alegria dela de poder estar ali, né? Para ela tu vê nos olhos assim o quanto isso faz bem e o quanto a inclusão é necessária, né? O quanto é necessário esses momentos. Cara, tu tem responsabilidade sobre isso, mais uma vez obrigado. É o que eu tenho para te dizer. É fundamental, né? Essa é a parte boa do nosso negócio. Eu acredito muito no legado, né? Até, inclusive, isso por conta de um autor muito famoso, Mário Sérgio Cortella, né? Que tem um livro que a capa do livro é Qual é a Tua Obra, né? Eu li esse livro e esse livro me impactou muito. E eu sempre pensei, o que eu posso deixar de legado? Se você partisse, o que você deixaria? Eu estava acompanhando... Eu não sei imitar, acompanhando em alguns momentos você o Mário dizia Sérgio Cortella... que o teu avô foi um exemplo para o teu pai e para você. Com certeza, cara, o que você já fez pelo mundo hoje, você é exemplo para os teus filhos, sem dúvida, né? Então, assim, a tua missão, eu espero a tua missão sim. como eu espero que como tenha plantado a empresário, sementinha. mas, cara, Quando eles tiverem noção de eles vida, vão saber, com vão ter certeza orgulho eles do pai, vão saber o que você fez, o legado que você deixou. Inclusive a gente né, quando vai viajar, né, e tal, óbvio que eu tenho orgulho do que eu fiz, né? A gente tem que ter, até porque é bom para nossa autoestima, né? E às vezes a gente passa um ônibus amarelo com um elevador, né? A primeira coisa que eu olho no para-brisa, eu sei se o elevador é da Elevitar, né? Eu sei, tem um selo lá de aprovação da qualidade e tal. Esse aqui, ó, o elevador que o papai fez, filho. É o elevador que o papai ajudou a desenvolver, filho e filha, né? Então eu acho bem legal isso daí. Vai ficar durante muitos e muitos anos isso aí. Mas ainda. com toda certeza. Perfeito. Marcelo, tu tem abraço para mandar Queremos aí? mandar um abraço para Matheus Bett. O que tu olhou para mim? Algo? Não. O que tu olhou para mim? Uma certa semelhança. Nomes familiares aí. Um abraço, Matheus, obrigado. Tá dizendo aqui que tá top a transmissão. Anderson Ongarato, top demais, Valde, exemplo.
Obrigado. Foi meu colaborador também. Grande colaborador. Abração aí, Andy. Bom trabalho para vocês aí. Opa, gente boa demais, né? Muito bem. Aliás, tem bastante gente que foi meu colaborador aqui. Isso é bom. Isso é bom, né? Isso é bom. Isso é ótimo. Espero que quando eu estive lá tenha sido a contento deles também, né? Qual era o quadro de funcionários quando saiu? Quando eu saí, tinham 65, se não me engano. 60, 65. Pode parecer uma empresa de pequeno porte, entre aspas, né? Mas para nós aqui em Aratiba, para nossa realidade, 63 pessoas empregadas, né? Chegamos a ter 85 funcionários. Tá doido, né? Com certeza é uma das maiores empresas aqui do nosso município, né? Aqui da cidade de Aratiba, né? Nós tínhamos um inconveniente que é as licitações, né? Elas são sazonais, né? A gente chegou a ter um quadro de 85 funcionários por conta de uma licitação maior que fizeram, porque acumula às vezes, o governo atrasa e tal. Né? A gente fez as contratações, é claro que a ideia é sempre manter, mas às vezes não tem como fazer. Né? É o que a gente falou antes, né? Mercado, né? Diminui o serviço, não tem o que fazer. É demanda, né? É oferta e procura e tem que fazer parte do que exige, né? A empresa tem que contratar, não precisa mais. O negócio precisa se adaptar. É isso. Uma coisa que eu sempre fui muito claro para os nossos colaboradores, e acho que isso todo o dono de empresa, o empreendedor, tem que ser, né, transparente com os colaboradores, é dizer, quando o negócio está bom, o negócio está bem, gente, vamos embora. Vamos se atracar, vamos trabalhar, né? E a gente sempre, nós como empresas, sempre que a gente pôde, a gente colocou alguma coisa a mais para os nossos funcionários. A gente não tinha nada no início. A gente botou plano de saúde, depois a gente botou transporte, né? A gente foi sempre colocando, agregando prêmio de assiduidade. Sempre que a gente podia, que a empresa tinha condições, a gente agregava alguma coisa, né? Obviamente para recompensar e para retribuir a dedicação de todo mundo, né? Mas quando vai mal, tu tem que dizer, vai mal e a gente vai ter que fazer a nossa lição de casa, né? Mesmo que quando vai bem, você diz, ó, a gente tá bem, mas a gente não pode relaxar, a gente não pode esquecer da qualidade, esquecer do nosso cliente, né, para a gente ter sustentabilidade. A gente sempre foi uma empresa muito bem financeiramente depois que a gente começou a crescer. No início não, né? A gente era uns lascados, como eu dizia, né? A gente era uns lascados no início, né? Mas depois que a empresa cresceu, a gente sempre foi... Eu sempre gostei muito de ter tudo bem controladinho. A gente tinha... eu nem me lembro agora, mas de indicadores, a gente tinha pelo menos uns 40 indicadores dentro da empresa. Quando eu saí, a gente tinha 40 indicadores dentro da empresa. Na época da pandemia, vocês terem uma ideia, nós tínhamos indicador de assiduidade, né? Ele era dividido em atestado Covid, atestado normal, né? Falta não justificada. A parte de assiduidade, a gente tinha pelo menos uns 5 indicadores que a gente acompanhava mensalmente, né? Fora os financeiros, que tinha N indicadores financeiros, desde liquidez seca, liquidez corrente, por exemplo, coisas que no mundo do empreendedorismo muita empresa não tem, tá? Então nós tínhamos indicador de qualidade de produto, por exemplo, reclamação de campo, tipo de reclamação de campo que a gente tinha. Tá me dando uma vontade dele pedir para ele para fazer uma planilha de Excel para mim. Não precisa ser Excel, Valdir, mas o Excel é uma boa ferramenta, com certeza, né? Mas assim, a empresa, eu sempre acreditei nisso, tá? Até porque eu fui professor de metrologia. E tem uma frase muito famosa que eu estava nos meus treinamentos, do Lord Kelvin, né, que deu nome à unidade de medida de temperatura no Sistema Internacional de Medidas, que é: se você não pode medir, você não pode melhorar. Tá? Se tem uma coisa que tu não consegue medir, tu não consegue melhorar. Por quê? Porque tu não tem parâmetro nenhum, não tem referência. E dentro da empresa sempre falava isso para os nossos colaboradores: a gente tem que medir as coisas, né? A gente tem que saber quantos problemas estão acontecendo e se estão acontecendo, né? E acontecem sim, por N motivos. Dentro de uma indústria, os motivos são os mais variados que vocês podem imaginar. Desde uma oscilação de energia elétrica, pode dar um problema na empresa, porque cai no break, o computador desliga, não faz projeto, não atualiza projeto, sabe, não consegue emitir nota. Trava a máquina. Tem tanta coisa que pode acontecer dentro de uma indústria, né, com fornecedor, por exemplo. Na época da pandemia, né, uma máquina de um fornecedor importantíssimo nosso falhou, atrasou, aí ele terceirizou a parte que ele fazia
e essa terceirização veio com problema, né? E a gente tinha indicador de qualidade de entrada, né? Tem inspeção. Quando é fornecedor que não é oficial, a gente tem que filtrar 100% dos lotes. Então tinha tanta coisa que a gente tinha indicador, tu nem imagina, vocês nem imaginam. Os nossos colaboradores têm no quadro diário deles lá, né? Tem o painel da qualidade. Eles sabem lá quais indicadores que estão bons e estão ruins. Os que são pertinentes a eles, é claro. Né? A gente não vai abrir o financeiro lá para a fábrica, né, por exemplo. Né? Mas tem lá, por exemplo, a gente tinha os pilares que a gente fala, o pilar da qualidade nosso, né? Sustentabilidade, a qualidade e a satisfação dos nossos colaboradores. Né? Então esses 3 a gente tinha que ter ali as métricas, e quando tinha auditoria da ISO, tu tinha que provar que aquilo estava certo, que estava bom, ou se estava ruim, por que estava ruim. E daí tu passa lá, tu olha o pavilhão, tu diz, eles abrem aí, montam uns elevadores, durante o dia só fecham e, né? Deve ter um monte de gente suja lá, barulheira e tal, e não tem nada. Pra vocês terem uma ideia, o último levantamento que eu tinha feito, tínhamos uma planilha, não sei agora, né, mas vou falar como se eu estivesse lá ainda, né? Uma planilha que é uma planilha de documentos gerais da empresa. Né? Ali tem o controle de todos os documentos que a gente tem. Né? Tem mais ou menos 100 e poucas linhas de documentos. Cada linha é um documento. Desde IT, que é uma instrução de trabalho, DG, que é um documento geral. Um documento geral, por exemplo, é um manual de montagem de um elevador, que diz detalhadamente como que monta cada equipamento. O parafuso vai aqui, que tipo de parafuso vai, que código que é, como que aperta, quanto que é o torque. Né? Tinha os manuais da qualidade, tem o manual da qualidade em si, que já é um manual, né? É um DG, e é o oficial, digamos, ele é o livro mestre da empresa. Né? A gente tinha o DG, IT, procedimento de engenharia, por exemplo, ao qual eu era responsável. O procedimento de engenharia dizia eu vou desenvolver um projeto de uma garrafa. Por onde que eu tenho que começar e o que eu tenho que fazer para fazer uma garrafa? É dizer, qual que é o teste de qualidade que eu tenho que submeter, quantas horas, quantos ciclos, tudo isso está escrito. A empresa, e me perguntam, mas né, tu vai sair, a empresa e tal? A empresa tem tudo muito bem detalhado. E essa é uma coisa que eu tenho bastante orgulho de dizer que eu ajudei a construir. Né? Todos os manuais de como que se faz qualquer coisa dentro da Quem está lá vai tocar ela do mesmo jeito. Quem está lá vai tocar, claro. Né, as pessoas são pessoas, né? Não põe minha mão no fogo, vou dizer assim, mas se as pessoas que assumirem a gestão e tal, seguirem o que está escrito, pelo menos, já é um bom começo. Estratégia de negócio é estratégia de negócio. Aí não tem como dizer que... Não adianta tu botar no procedimento, porque o feeling do empreendedor, o feeling do empresário é uma coisa. Né? Mas a parte técnica, a parte operacional, é super tranquilo. Procedimento financeiro, procedimento contábil, procedimento de logística, procedimento de contratação, demissão. Tem formulário para contratar, tem formulário para demitir, tem toda uma sistemática, e que se não funcionar, vai aparecer num indicador. Algum indicador vai aparecer. Né? Por exemplo, absenteísmo que eu citei antes, né? Atestado Covid, teve uma época que eu tinha atestado Covid, dengue e atestado normal. 3 tipos de atestado, a gente filtrava os 3. Né? Para entender qual deles estava maior. Por quê? A gente tentava entender por que estava acontecendo. Por que uma hora deu tanta dengue? E aí às vezes a gente tinha que buscar, né? Pô, só nossos funcionários estão pegando dengue, eu ligava para os outros empresários. Ei, tem gente com dengue aí também? Não. E aí, outra empresa? Não, também. Só nós estamos pegando dengue. Por que será? Eles moram na beira do rio? O empresário tem que pensar nisso. Tu tem que olhar para esse lado. E essa é a parte difícil. E muita gente não entende, não sabe que dentro de uma empresa do tamanho da nossa, por mais que seja pequena, né, mas é uma empresa que tem um faturamento expressivo, a gente tinha tanto indicador que às vezes tinha gente que... Eu lembro do Pacheco, que está lá hoje ainda, né, eu disse, Pacheco, eu tenho pena de ti, porque tu lida com tanto papel, tanta coisa, mas faz parte, é isso aí. Ele está lá para isso. Né? E tem muito procedimento, muito documento que tem que fazer, e até porque nós somos certificados ISO também, né? Então tem a parte que é obrigatória, né? E a ISO é muito chata. É burocrática, viu? Justamente por isso, ela exige, né? Ela exige porque, muita assim, coisa. Tem pelo que eu sei, hoje é o CEO da empresa, ele falava isso no treinamento que a gente fez para se certificar ISO, né?
A ISO tem que ser adequado ao uso, e não o uso a ISO. Ela tem que servir para você. Ela não pode ser um entrave burocrático para ti. Se ela for um entrave burocrático, as pessoas vão fazer assim, vão fazer nas coxas, como dizem, né? Vão fazer de má vontade e pode dar problema. Então, essa é a parte mais difícil, de tu fazer um documento, um manual, por exemplo, que o operador compre, né? No sentido de, eu quero fazer do jeito que está no manual. Para que não daqui um pouco não assista. Não, eu sempre fiz assim, eu escutei isso muito ao longo da minha vida, né? E quando eu dava treinamento, às vezes eu dei treinamento de solda também, né? Eu explicando pro soldador, né? O cara que estava fazendo uma reciclagem lá, mas isso aqui eu sempre fiz assim. Eu disse, então tu sempre fez errado, né? Mas sempre funcionou, nunca quebrou. Pode ser que tu sempre teve sorte. Exatamente, né? Porque foi excesso. Nunca quebrou porque o cara botava em excesso. Eu disse, não, mas pode botar menos solda aqui. Não precisa tanta solda. Entendeu? Tu está desperdiçando o dinheiro da empresa. Tu está desperdiçando o que pode ser o teu bônus salarial. Entendeu? Tudo, né? Tudo. Tem tudo. Tem um monte de fatores aí que... Show de bola. Valde, mais alguma... Tu conduz aí. Queria agradecer, o chimarrão da Mari tá muito bom. Só eu que recebi. Eu conduzo, na verdade... Só ofereceram para mim, tá? Eu aceito o mate aqui. Na verdade, assim... Olha, esse é o efeitos sonoros ali. Na verdade, Valde, a gente tá com 1h e 40 minutos de live já. Uia! O que você acha? Por nós, o papo vai até meia-noite, 2h aqui. Vamos... abusar da boa vontade. Com disposição de conversar, vamos conversar. Sim, estamos aí, né? O bar geralmente fecha às 4h. Eu tô disponível, já dei banho nas crianças, ajudei a mulher a dar banho nas crianças, então tá tudo certo. Já se programou já pra isso, eu não sei que hora que eu volto, hein? Ixi. Tá claro. Deve estar assistindo aí. Tá assistindo, com certeza. Deus o livre se ela não estiver assistindo. Tem chopp nesse barril aí, hein? A minha comadre tá assistindo aqui, olha aí, ó. Depois eu vou tomar um golinho. André Barazetti, tô vendo que tá assistindo aí, viu? Ó, viu? O pessoal acompanhando. O César aí, né, ali, vamos ver quem mais aqui. O Anderson. O Thiaguinho Ciência. Olha aí, cara. Lindomar Zagonel. Ó, o Zago, grande Zago, acompanhando Abraço também. Abraço pra vocês. Olha aí, a família, Inês também está assistindo. A Inês, a secretária de Indústria e Comércio na época que nós começamos. Eu tenho orgulho de dizer, e não tenho problema nenhum de dizer, que ela foi uma pessoa que nos apoiou, né? Isso é muito importante, na verdade. Tenho gratidão a isso, né? A gente tem que ter gratidão às pessoas. E ele já falou, viu? Ô, Inês, acompanha depois, né? O começo da live aqui ele falou, tá, Inês? Pode acompanhar. É uma coisa que eu levo pra vida, assim. Que o que me fizeram de ruim, o cara releva. Eu nem lembro. Tu envenena o espírito, mas tu releva. Mas o que te fazem de bom, não esqueça nunca. Exatamente. Nunca esqueça de agradecer. Você tem que ter gratidão. Ter gratidão com as pessoas que te ajudaram. Isso é fundamental. Eu tenho que agradecer aqui a minha esposa também, né? Porque ela me aturou em momentos bem difíceis. E eu sou um cara bem chato, às vezes, ou bem chato. E eu sei que ela me aturou. Tá comigo desde que eu andava só de bicicleta, não tinha dinheiro para comprar passagem de ônibus, então eu tenho que agradecer a ela também. Isso é bom, isso é importante, cara. Aliás, todas as trajetórias vou falar mais, senão eu começo a me emocionar aqui. Formadas e... Não quero chorar na frente das câmeras. Não gosto de chorar aqui, borrar minha maquiagem aqui. As nossas jornadas, né? Isso é verdade. Então, se a gente começar a pensar nas pessoas que apoiaram a empresa logo no começo, né? É verdadeira essa tua emoção, cara, porque... Talvez algumas situações, talvez tu nem lembra ou nem faça questão de lembrar, essas situações talvez um pouco mais complexas, mas pelo simples fato de você ser grato a muitas outras situações que aconteceram, já mostra um pouco do teu caráter também. O resultado do teu trabalho, né, vem disso, de toda a vivência, de tudo que tu passou. Desde mérito, acho que é a palavra, né? Mérito, claro, né? De tudo que tu passou. É que assim, muitas vezes a gente pensa, mas isso aqui não precisava ter acontecido, isso não precisava. No fim de tudo, o que você é hoje é o resultado de tudo que você já passou. Exatamente. Tanto de bom quanto de ruim, porque se alguma coisa do teu passado não tivesse acontecido, hoje você não seria o que você é. Então tudo. Né? E normalmente a gente, claro, a gente não gostaria que acontecessem coisas ruins, mas é na dificuldade, são nos piores momentos que a gente realmente aprende, que a gente realmente evolui. A gente falou bastante aqui da pandemia. A gente teve que dar um jeito. Ponto. Essa foi a lógica. Aconteceu.
um fato que nunca na história, né, havia sido desse jeito, dessa forma. Cara, a gente está vivo, a gente superou, a gente teve que dar um jeito, né? A gente falou vários exemplos aqui, várias situações, mas é isso, a vida é essa. Não é só alegria, não é só bons momentos, não são só bons frutos. Com certeza não. A gente tem que valorizar os bons e aprender com os ruins. E é isso. Muito provavelmente teremos maus momentos ainda para encarar, para enfrentar, né? Vários momentos tristes e quanto mais preparado a gente tiver, melhor. Logicamente que a gente não se conhece a esse ponto. É isso que ele falou, a gente está isso se chama jornada humana. É isso. As dificuldades vão nos forjando, né? Vida humana na Terra. Exatamente. O Cortella, ele fala que a vida se resume ao primeiro choro, que é o momento da... o primeiro choro, né? Que é o momento do nascimento. Do tapinha. É do tapinha até o último suspiro. Nesse intervalo existe Nesse a vida. intervalo é a vida. Exatamente. É isso, né? Tu também é fã do Cortella, então. Na verdade, são dois suspiros. É um para embalar o choro e o outro vai ser o nosso derradeiro, né? É isso. Basicamente então, isso é isso, é a vida. É isso. Vamos. Beleza de pensamento. Vamos agradecer mais uma vez, Erivelton. Eu não sabia da sua história. Eu já te admirava. Agora eu te admiro muito mais por tudo que tu passou, por tudo que tu viveu, tudo que tu construiu. Eu agradeço pela humildade de ceder o teu tempo aqui. Isso aqui fica registrado, fica aqui no Face também. E da mesma forma eu quero agradecer o Valde também, né, por estar abraçando esse projeto aqui do Araclick. E agradecer também quem acompanha. A gente agora está de volta, né, Marcelo? De volta com essas entrevistas. E a gente quer receber pessoas como o Erivelton, como o Valde, que são pessoas que têm muita história para contar, têm histórias boas, histórias maravilhosas e principalmente inspiradoras. Essa é a palavra, histórias inspiradoras. Da mesma maneira que ele foi inspirado por colegas, ainda inspira colegas de trabalho, empresários. É um inspirador. É isso que a gente quer aqui no Araclick, aqui no Papo de Segunda. A gente quer histórias. Que maravilhoso esse papo, hein? Quer histórias para inspirar pessoas. Agradecer vocês aí também. Agradecer o Erivelton. O Erivelton é um cliente do bar aqui, amigo, que a gente troca ideia aqui no balcão, troca aí numa, quem que não troca ideia quando vem aqui, né, cara? E a mesma conversa que a gente tem, não tem informalmente, como, né? E tivemos hoje aí. Agradecer a última vez que eu vim aqui, nós ficamos meia hora aqui, eu e tu falando sobre bandas. Verdade. Sobre Alice in Chains e Guns N' Roses. É isso aí. Julgando. O que você acha desse tema, bandas de rock? Eu acho sensacional. Aliás, esse papo que é bom, né, cara? O bar do Valde, eu acho interessante, porque eu cheguei a conhecer o Valde ainda quando tinha o ônibus, acho que era, sim, né? Um ônibusinho ali, vermelho lá. Ali. Sim. Foi quando eu conheci Aratiba. O Jean Terrible me convidou. Aí nós vinha de ônibus pra cá, né? Fiquei na casa dele aqui, eu e minha esposa. E aí a gente foi um dia comer um cachorro quente ali no teu ônibus ali. Eu conheci. E logo depois, um tempinho depois, 1 ou 2 anos depois, tu veio pra cá. Vim pra cá. E eu vim pra cá e fiquei, mas cara, esse aqui é o mesmo cara do ônibus? E ele disse, viu que legal? Eu disse, pô, bota legal nisso, olha a decoração do cara aqui. Né? Eu acho sensacional esses discos aqui, as bandas. Eu disse, pô, tá aí, né? Tem um cara que tem um gosto musical bom, pelo menos, na cidade, né? É maravilhoso. E às vezes me perguntam, cara, como é que... Tem outros, com certeza tem, né? Mas isso é uma coisa que chama atenção e eu gostei. Sabe que tem muita gente de fora aí que vem e me pergunta como é que funciona um bar assim, nesse estilo aqui numa cidade do interior, tão pequena. Tu chega aqui, pede no balcão, ele entrega na mesa. Eu disse, não, mas não é um bar que é assim, é eu que sou assim. Isso aqui é a minha vida é isso aqui. As coisas que eu gosto, legal, sabe? E falando sobre o gosto musical, a Ceci também está numa crescente, né? Tem que tomar um papo com ela, que tá muito aleatório. Ela curte. Muito eclética. Cara, é uma delícia. Realmente é inspirada. Inspirada pelo avô, né? A gente toca lá nas nossas aulas desde Cartola até de Cro. Sabe que esses dias, num sábado, a gente tava aqui de meio-dia? Que a gente dá uma ajeitada aí, daí faz alguma coisa para comer aqui, né? Ela pegou o celular e disse, posso botar uma música no YouTube, Ivo? Botar, né? Tá bom. Vai botar rap de anime? Botou Cartola. Isso aí. É o que a gente estuda nas nossas aulas. Cartola, Elis Regina. Cara, isso é uma grande coisa. O mundo ainda não está perdido. Não estamos perdidos. Não estamos perdidos. Ainda. Alô, Ceci. Amanhã tem aula, hein? Mas eu quero conversar contigo sobre os horários de dormir. Você vai ver.
Tem isso também? Tem tudo. Ajuda eu o vô. aconselho, cara, não é só aula, não. Ajuda o vô. A gente acaba fazendo parte, como todo mundo aqui fez parte, como a gente mencionou aqui, todo mundo faz parte da vida de quem ama, né? Todo mundo cuida. Isso é verdade. Aqui todo mundo conhece todo mundo, a gente conhece os filhos e a gente, involuntariamente, a gente ajuda a cuidar de todos. É o que a gente chama uma das no mundo peculiaridades do empresarial de nossos ambientes, ecossistema, né? A gente está num ecossistema, né? A gente tem um ecossistema na nossa volta, né? Exatamente. E a gente não pode ignorar, a gente não tem como se isolar Não, dele, de né? forma Tu nenhuma. mencionaste a Inês Felipe está mandando aqui, oi, parabéns pela iniciativa. Parabéns, obrigado Oi, Inês, Inês. obrigado pela audiência. Obrigado pelo comentário também. Então, vamos ficando por aqui, agradecendo mais uma vez, então, Erivelto. Você Eu é o que agradeço. convidado que... Muito honrado de participar. Não, que isso. A honra é nossa, por você disponibilizar teu tempo e estar aqui para a gente bater esse papo informal também e a gente voltar com a nossa série de entrevistas Opa, com pessoas que estamos- agora estamos de volta. De volta. Papo de segunda, né, Valdir? Convidados de primeira para um papo de segunda. É isso aí. É isso aí. Apresentadores de... Entrevistador de Entrevistadores de quinta. Convidador de quinta. Beleza. Cara, tá valendo isso, é Tá isso valendo, mesmo. é isso. Tá. Esse é o slogan Quinta do categoria. Ficou bom, ficou bom. Ficou bom, ficou legal, né? Eu não concordo com os de quinta. Eu Depende, vou, não, pode se ser for quinta dia da marcha, semana, viu? até pode ser, Pode né? ser, ó, Primeiro velocidade jogo tá máxima. legal, né? Não. Um papo de segunda, né? Quinta marcha. papo de Convidados segunda. de primeira. Convidados Tem de que primeira. explicar, Isso aí. né? Segunda porque é segunda-feira, tá, É gente? segunda-feira, Não, um papo de segunda-feira. Sim, papo Não de é segunda-feira. classificação do negócio, não é que nem carne Não, de quinta. Não, né? mas, não. O é apresentadores de classificação. quinta. Não, Não, porque- apresentadores de quinta é, né? No caso, eu e o Não. Marcelo. Quinta, O Valdir. quinta é o dia Não, da eu já semana que estou vocês um degrau preparam a acima. entrevista, é isso, né? Pode ser. Tá, Não, é a ele quinta tá tentando- marcha, ó, é tu a vê, ele- velocidade Quinta marcha, máxima. é velocidade máxima. Ele tá tentando elogiar, não, mas os Ou é a apresentadores quinta são de série que não quinta. morre. Inclusive. No mais, agradecer a galera que acompanhou aí. Muito obrigado pela audiência. Obrigado, Erivelto. Obrigado a gurizada aí que veio. Uou. Vamos fazer mais aí. Vamos convidar Tamo junto. outros empresários, galera Segunda-feira da que música, vem- do futebol aí. Segunda-feira que vem, vamos assumir o compromisso aqui. Segunda-feira que vem, mais um convidado. Pode ser, Beleza? pode ser. A partir das 7 vamos organizar mais, durante a semana e durante fazer a uma semana, chamada. Então vamos Vamos pôr em conversar. pauta, então. Vamos Pôr em estabelecer pauta. a pauta para não haver... Jornalista. nenhum tipo de problema. Jornalista é tudo Vocês filho querem da que eu pauta. faça um procedimento? Ou como é que é? Ó, aqui, ó, já vai... Podem de... Um monte de roteiro. Vamos. Pode ser. Beleza, Não, galera? é melhor que noite. seja informal, assim. É melhor Show de bola. informal, Show de bola. né? Então. Obrigado, gente. Ficamos por aqui. Obrigado, Obrigado a galera. todo mundo que Obrigado a todos, assistiu aí. galera. Até a Até a Obrigadaço. próxima. Um abraço. Boa semana. Deus Valeu. abençoe. Amém.